Olá, bem-vindos a mais um podcast PCD. Eu sou a Bruna Martim e hoje, como convidada do nosso pod, eu recebo aqui a Juliana. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, Bruna. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo meu. E hoje, para o nosso bate-papo, pessoal, eu tenho aqui duas fisioterapeutas maravilhosas que são a CEO da clínica de reabilitação Physio Rehab Action. É isso mesmo, meninas? Isso mesmo. É um prazer em ter você aqui, Daisy. Um prazer em poder receber você, Tamires. Nós que agradecemos. E para começar esse nosso bate-papo, conta pra gente, né? Como surgiu essa ideia aí de abrir a clínica de vocês, né? Como surgiu essa ideia aí de estar trabalhando nessa parte de reabilitação neurofuncional, Infantil. Infantil, isso, né? Conta aí um pouquinho pra gente. Bom, na verdade, nós nos conhecemos bem antes da ideia de surgir a clínica, né? E idos de 2014, eu estava fazendo mestrado na época, a Tamires começou a trabalhar no laboratório. Ela morria de medo de mim nessa época, pela minha cara. A Daisy me assustava com essa cara séria dela. A voz assim, ficava eu com séria, medo. Né? Ela ficava com medo de mim, mas tudo deu certo. Depois nós caminhamos juntos durante um tempo profissional mesmo, na universidade. E aí, tempos depois, surgiu a ideia da clínica. Na verdade, nessa época que nós trabalhávamos na universidade, nós éramos em 5 amigas e cada uma atuava em uma área diferente. Então, a Daisy atuava na cardiorrespiratória, eu na neuropediatria. Nós tínhamos a Fernanda, que está lá na Tanzânia, que era da neuroadulto, e a Thalita e a Aline, que era do setor de ortopedia. Então, durante esse tempo, a gente criou esse vínculo e desde então nós tínhamos uma ideia de abrir alguma clínica de reabilitação que fosse integrada, que tivesse tudo junto. A gente já começou a sonhar com a abertura de algo nosso, né, entre amigas, desde aquela época. E assim a gente seguiu, né, a Daisy terminou o mestrado, eu entrei no mestrado e aí quando nós estávamos no doutorado, eu comecei a fazer um trabalho em crianças com mielomeningocele, que eu já gostava bastante, né, de atender esse público. E a Daisy entrou aí no doutorado. Na realidade, a minha área sempre foi a cardio-resp, a terapia intensiva, ainda é até hoje um pouco. Que é a Physio-Resp, né? Que geralmente as pessoas conhecem como Physio-Resp, Isso, a Physio-Resp, e atuo no hospital também. E aí, no doutorado, eu resolvi migrar bem de área, né? Acabei indo para neuro, só que foi o neuro experimental. E eu acompanhei um pouco do trabalho dela na neuropediatria com a mielomeningocele. E comecei a gostar também dessa área, né? Então, querendo ou não, acabei ajudando nesse momento no doutorado, mas ainda não era totalmente a minha área, né? E nos complementamos, porque aí a Daisy fez um estudo experimental, que era com ratos, com lesão medular. E aí tinha, né, um pouquinho a ver ali com o que a gente estava estudando da mielomeningocele, então a gente foi se aprofundando nesses estudos. E quando nós terminamos o doutorado, a gente se sentiu um pouco frustrado, assim, com a nossa área de atuação, né? Então, por quê? O que aconteceu? Conta. A gente trabalhou durante bastante tempo na universidade, Sim. né? Supervisionando estágio. Diretamente ali. A gente sempre gostou do ensino em si. A gente eu queria algo a mais, né? Então, assim, eu fiquei um pouco frustrada nessa questão. Eu terminei o doutorado pós-pandemia, estava um pouco frustrada ali no trabalho com a universidade, não era exatamente aquilo que eu gostaria de estar fazendo. A ausência de oportunidades na própria universidade, depois de tanta entrega também, Que é o que mais acontece. Que é o que mais acontece. E aí, assim, eu me senti assim, nossa, agora eu sou uma doutora, mas e agora? Né, o que eu vou fazer? E aí, assim, eu mandava currículos para as universidades e a resposta que eu tinha é, nossa, mas o teu currículo é bom demais. E aí, assim, isso pós-pandemia. Então, eu comecei a ficar um pouco aflita. A D trabalhou bastante no hospital. Eu trabalhava na época em 2 hospitais e fazia o doutorado, na época de pandemia pesada, né? Então, realmente começou a traumatizar até o hospital, né? Eu ainda tô até hoje, mas já saindo. E para focar de fato na nossa clínica. Mas ela passou por toda aquela questão, assim, né? Das pessoas morrendo, né? Traumatizou um pouquinho. Então, ela ficou eu bem... imagino, deve ter sido bem difícil, Poxa, né? Você ter atuado nessa muito época difícil. aí. Foi difícil a questão emocional vida, e, ao mesmo tempo, a gente sofreu bastante também no doutorado. Então, assim, a gente não tinha hora para entrar na universidade, mas não tínhamos horas para sair. Então, a gente já saiu de lá meia-noite, 1h da manhã. E no meu caso, que era experimental, era domingo a domingo. E ela também me ajudando domingo a domingo. Os ratinhos desenvolviam bexiga neurogênica, então... Sério? Sério. Os ratos desenvolvendo bexiga Nós não sondávamos os ratinhos, mas fazíamos o esvaziamento
manual, Esvaziar a bexiguinha deles, a né? cada 4 horas. Então, Gente, que interessante. Você já tinha ouvido falar disso? Não, nunca. Esses experimentos aí em rato? Acontece, Não, porque teoricamente gente, eles têm que fazer acontece. experimento Acontece. em algo. Exatamente. Inclusive, nessa época a gente descobriu que existia modelo experimental de animais da TEA. com mielomeningocele, com com TEA, onde é por aí que são desenvolvidos os Uhum. novos tratamentos, tipos de cirurgia. E porque assim, como que mimetiza, né, uma mielomeningocele? E aí existia, gente. É. Existiam esses O estudos. mais incrível existe o TEA pra mim, ainda. Também os Os ratinhos ratinhos com Os ratinhos TEA. com Os TEA. ratinhos com TEA. Eu Existem quero imaginar um estudos. ratinho desorganizado. Eu também. Eu posso lhe Não tem mostrar como depois. imaginar. Ele mostra o ratinho com a lesão medular daqui a pouco. Com a Se lesão quiser, eu medular, posso lhe ok, mostrar, porque a gente tem todos. nós fazíamos, né, a lesão medular Nós fazíamos. no ratinho. Que dó, né? Falar sobre isso. Gente, tem muitas mães que não sabem o que uma fisioterapeuta neurofuncional faz. O que ela atua? Quem são os pacientes dela? Então, a fisioterapia, ela tem uma demanda muito grande de especialidade. É um guarda-chuva, né? É um leque. E a fisioterapia neurofuncional, ela tem um objetivo de tratar, prevenir crianças e adultos que tenham lesões neurológicas. Então, nós dividimos, né, a neurofuncional em adulto e infantil. E aí, no nosso caso, a gente trata, né, a fisioterapia neurofuncional infantil. Então, é uma demanda também muito grande, né? A neurofuncional infantil envolve tanto as doenças que são não progressivas, quanto as doenças que são progressivas, que afetam o sistema nervoso central e periférico. Que Então, afetam... eu ia te perguntar isso. O que são essas doenças neurofuncionais, neurológicas, que às vezes a gente escuta, né? Como mãe, eu escuto muito esse termo Isso. em clínicas dos médicos, mas ninguém sabe trazer de uma forma Mais simples. Progressiva, não progressiva. Explica pra gente esses detalhes. Claro. Então, assim, nós separamos, né? O mais conhecido de todos são as não progressivas. Então, por exemplo, a paralisia cerebral. É uma doença que é crônica, mas ela não é progressiva. Então, a criança, ela pode ter uma piora no quadro motor, mas em decorrência de fatores secundários, como, por exemplo, encurtamentos, deformidades. O próprio não tratamento, né? O não tratar, ou por complicações respiratórias. sim. Né? Então, assim, ela pode piorar o quadro dela por conta dessa demanda, mas é uma doença que é estacionária. Então, a criança, ela tem uma lesão no cérebro, em decorrência dessa lesão, ela vai apresentar algumas características. A mielomeningocele também, né, uma doença que é não progressiva. Então, houve uma lesão na medula, vai acarretar aí algumas sequelas nessa criança, mas o futuro dela, né, pode ter complicações. Então, por exemplo, se ela tiver uma hidrocefalia, uma epilepsia bastante. associada, né, então, assim, pode mudar o quadro clínico dela, mas é diferente de uma doença que é progressiva. Então, nós temos as doenças que são neuromusculares, né, por exemplo, e neurodegenerativas. Então, Duchenne, distrofia muscular. Tem o envolvimento também de síndromes. Então, síndromes que são genéticas, como, por exemplo, a síndrome de Down. E também as síndromes raras, né? Então, existem infinitas aí síndromes raras. Algumas que são mais conhecidas, que é a Rett, né? Mas... uma das mais conhecidas é a Rett. mas a gente tem recebido, assim, assim, lá na nem clínica tanto. também de síndromes raras, né? Então, Essa tem síndrome que Rett é o explicar. quê? Seria o quê? A síndrome Rett é um comprometimento genético, né, que faz com que a criança desenvolva alterações comportamentais, cognitivas e também existe uma questão de comprometimento motor. Então, uma criança que, com o tempo, ela vai apresentando essas alterações e ela vai piorando o quadro dela, ela vai regredindo, como se fosse uma involução. Então, ela tem o desenvolvimento motor, ainda com atraso, mas ela consegue se desenvolver em determinado ponto, Começa a voltar. ela tem uma involução. Então, a neuropediatria é algo grande, né? Bem Gigantesco. grande. Amplo. Aí juntou a neuropediatria junto com a Daisy, Com a respiratória. com a respiratória. Qual é a Isso. importância da... Da fisiorrespiratória. Isso, exatamente. Então, na neuropediatria, inclusive, é pouco divulgado, né? A gente percebe muito mais as pessoas pensando na parte motora quase que sempre, né? O importante é o motor, é o andar, é o sentar, é o se desenvolver, né? E o que a gente percebe, por exemplo, tanto na paralisia quanto em mielo, lesões mais altas,
Em algumas síndromes também, as que nós temos, inclusive, 2 das crianças que nós atendemos têm comprometimento respiratório e que é pouco divulgado, né? Então, a gente poderia trabalhar associado com a reabilitação motora, essa Que é o que parte vocês respiratória, fazem, né? A trabalhar dupla um dinâmica aí. condicionamento, né? Por exemplo, colocar uma criança dessa para treinar uma marcha na esteira, por exemplo. Querendo ou não, pode. você pode. Você vai estar Pode? condicionando essa criança. Então, você melhora o funcionamento cardiorrespiratório e vascular, né? Associado à melhora motora Na verdade, da a pessoa neuro. que não tem esse conhecimento acaba não expondo o paciente. Exatamente. E aí, às Com vezes, ficam medo, até se até perguntando, assustado. "Nossa, mas parece que o meu filho não evoluiu. Uhum. Ele tá indo na terapia, ele tá fazendo, né, 20 sessões todo Isso. mês e não evolui. Então, esse pode ser um ponto. Pode ser. Que é Poderia importante. auxiliar. Muitas vezes a gente foca no quê? Na criança andar, né? Isso. Ah, eu quero que a Quero criança que ande, eu quero que a ande, criança... ande. Mas às vezes ela não tem condicionamento para caminhar, para fazer sim. uma caminhada simples. Então, assim, é importante Uhum. pensar também nesse treinamento. Tem toda uma avaliação, cardiorrespiratório. lógico, né? Quando você vai colocar a criança para fazer um exercício desse, e aí, conforme ela vai avançando, você pode ir avançando no exercício também, né? Tipo, a gente não coloca a criança de cara para fazer um exercício pesado que sabe que ela não vai dar conta. Então, a gente vai avaliando, e aí vai colocando uma esteira, coloca em pé. Primeiro, o fato de colocar em pé já é um grande trabalho respiratório para ela. Nossa, que importante, né? Porque, ao meu, assim, na minha mente, a Físio-Resp era mais para aquelas crianças que usa tráqueo, né? Que a físio vai lá, aspira, faz toda aquela massagem, né? Para poder aliviar ali aquela criança. E não, né? Não, é muito maior aí o trabalho. campo aí, Sim. o trabalho de Sim. uma físio-respiratória, né? Sim, as pessoas só pensam realmente na eliminação de secreção, que a gente fala, né? O importante é deixar o pulmão limpo. É isso. Né? Ao meu ver, era isso. Mas tem todo um trabalho por trás disso. Inclusive com o Pedro, lá na Pedro, filhinho da Ju, né, que tem mielo. A gente tem esse treinamento com ele também. Esses dias a gente colocou ele na esteira, né? Uhum. Porque o objetivo do Pedro na físio, ele fala que ele quer correr. Seu filho quer correr. Quer Ju. correr. Quer correr. A Os amiguinhos meta... na escola jogam queimada. Oh, meu Deus. E é uma escola, assim, né, que ele está inserido e só tem ele de criança com deficiência ali na turminha dele. Então, assim, ele quer acompanhar. E eu não sou o tipo de mãe que fala, você não vai. Não, eu Certo. falo, vamos traçar junto com as meninas, vamos traçar um plano para que ele consiga. E elas foram maravilhosas nisso, assim, tanto de avaliação, quanto até conversas com o Pedro. Essa resposta veio dele, porque resposta elas me veio deram dele. uma avaliação para eu responder, onde eu coloquei sobre a queimada. No primeiro dia dele, no primeiro Sobre As dia. 6 queimada. palavras favoritas. Que ele queria jogar queimada. E aí, ele conversando com a Tami, ele falou, não, eu quero correr. Uhum. Aí eu percebi também um ponto muito importante. É a motivação que é dele. A motivação. Ele faz a Isso. fisioterapia Motivado. porque ele quer correr. Tem um Então, objetivo, né? quando ele tá desmotivado no exercício, a gente relembra, né? Qual é a meta? E ele fala, esse exercício nós estamos fazendo para alcançar a corrida. E assim, sobre o que a Daisy falou de resistência, nós vamos de metrô. E antigamente, nas primeiras sessões, eu carregava ele, porque o metrô de manhã é super lotado, não tem como ir de carrinho, né? Então eu carregava, eu pegava e trocava E vamos. de estação e com ele no colo. E hoje ele faz todo o trajeto andando. No tempo dele, óbvio, mas andando. Que maravilha, Legal. que evolução. Aumentou a Aumentou a resistência, resistência. porque teve esse Tem o trabalho. treinamento. Então, esse é um treinamento que é cardio. Isso, é o cardiorrespiratório entra aí. Tá aí a Tá vendo? importância, É a né? importância. Pensamos... Que deve ser mais elaboramos divulgado. aí juntas. Mas então, a gente não falou... mulheres, 4 mulheres falando, né? A gente nem falou como Cada hora abriu um a clínica. E uma Verdade. pessoa que quase Nossa, não e fala aí aqui no tivemos meio, a gente. ideia, né? Sobrou eu e ela, porque daí a Fernanda... Porque é uma responsabilidade, querendo ou não, né? Muito Ninguém grande. deita e acorda e fala, vamos abrir uma clínica Não. agora? Precisa de coragem. E aí, né? assim, eu tinha muito esse sonho. Quando eu me formei, eu já sabia que eu queria neuropediatria. Era o sonho da minha vida. Quero fazer neuropediatria. Eu entrei na fisioterapia já direcionada à neuropediatria. E aí eu já tinha mais ou menos a ideia do prédio. Sabe quando você fica sonhando, né? Eu passava na frente do prédio, falava assim, podia ser aqui, né? O lugar e tudo mais. E aí, frustradas, né, após o doutorado, juntamos e conversamos, tipo, vamos abrir? E aí tinha essa questão, né, que a D não era, assim, Da neuropediatria. da neuropediatria. Né? Sempre adultos na minha vida. Mas ela topou o desafio, porque nós temos também um envolvimento muito grande com pesquisas científicas, Interessante. gostamos muito dessa área. E gostamos bastante de ensinar. Então, a gente montou uma tríade, né? Então, o nosso negócio vai ser voltado para atendimento, para o ensino, né, e para as pesquisas.
Então, a gente se dividiu dessa forma. E aí, aconteceu. Então, assim, em pouco tempo que a gente planejou... Acho que Um mês depois, no máximo. Um mês depois, nós já tínhamos feito a locação do lugar, já estávamos comprando. E vai fazer 1 ano agora, né? Nós somos um bebezinho. E foi assim que nasceu a Physio Rehab Action. E de onde saiu esse nome? Quem escolheu? Ai, quem escolheu Vamos falar do esse ensino nome? agora. Esse nome, na verdade, foi escolhido por nós, mais as 3 amigas. Porque Nós temos outro Instagram. nós temos um Instagram que é Voltado pro direcionado para o ensino. público de estudantes de fisioterapia, que é o Physio Rehab Ensino. E aí, assim, no futuro a gente ainda pensa em ter o Em nosso alimentar, negócio juntas, né? Então a gente decidiu, já tinha esse nome do outro Instagram e a gente só acrescentou aí o Só trocou o ensino, pelo Action. Pra não perder Pra não perder a nossa vínculo, identidade. Então a gente resolveu manter. E pedimos, lógico, para as outras 2, né? Para continuar com o nome, que já As estava outras conosco. 3. Interessante. Foi assim. A ideia futura ainda é um negócio com as 5, né? Quem sabe? Para realmente integrar tudo, né? Meninas, Todas as áreas. vamos lá. Vamos lá. A pergunta que não quer calar e que toda mãe quer saber. Reabilitação. Conta um pouco sobre a reabilitação na parte da mielomeningoncele, na parte das crianças com TEA, principalmente porque tem muitas mães aí, né, Ju, que não fazem ideia. O meu filho é autista, elas acham que a criança autista precisa ser trabalhada somente o cognitivo. Né? E não é bem assim, né? A criança com TEA, ela precisa ser trabalhada sim o cognitivo, porém o corpo também, Sim. né? Porque envolve as questões sensoriais. Então, assim, fala um pouco sobre essa parte da reabilitação, tanto no TEA como na mielomeningoncele. Tá, vamos começar pela mielo, então. Eu acho interessante, assim, da mielo é que é pouco falado, né? Mielo, pouco falado, pouco estudado. Até na universidade mesmo, assim. Eu só conheci durante o doutorado dela. Sério? Pra ser bem sincera. Bom, eu mesmo também nunca tinha ouvido falar. Eu também não. O conhecer, assim, profundamente, né? Porque, por exemplo, assim, a gente participa de congressos e Sim, tudo ouve mais. por Então, alto. assim, o que a gente ouve falar muito? PC. Paralisia cerebral e tudo. Até os estudos, né? Então, assim, eu tive muita dificuldade no doutorado porque eu pesquisava nos bancos de dados e os estudos de mielo eram, assim, 1992. As definições só, né? Então, assim, não tinha muita coisa relacionada à fisioterapia em si. E nós estávamos até conversando, né, Ju, que é importante, né, que o fisioterapeuta compreenda um pouco, né, sobre o que é. Compreenda um pouco, não, compreenda bastante, né, De tudo. preferência tudo. Sobre o que vai atender, né, porque a demanda é diferente. Então, assim, não tem como a gente, na verdade, assim, a gente faz a adaptação. Eu fui ensinada assim, né, fazer adaptações do que era do atendimento do PC para mielo. Mas existem muitas particularidades. Muitas Particularidades que são diferentes e que é necessário a gente ter o conhecimento, né? A Ju até compartilhou uma experiência do Pedro, né? Quer falar, Ju? Da medula presa. Isso, o Pedro fez ano passado a cirurgia da medula presa, a soltura, né, da medula presa. E um dos sintomas que eu acabei descobrindo foi que um pé ficou bem rígido. E a fisioterapeuta da época, ela falava que seria a órtese, porque como ficou rígido, ele não encaixava na órtese e machucava. Então, eu cheguei até a refazer essa órtese 2 vezes e não era isso. Era a medula. E aí, com o exame, a avaliação dela na época, a gente chegou à conclusão que ele precisava soltar essa medula. Inclusive, ele teve também infecção de urina, começou a fazer infecção de urina, tem mais problemas na bexiga. Tudo por causa da medula. Tudo por causa da medula que estava presa. E aí, se há uma fisioterapeuta que, assim, não conhece de mielo, porque realmente não existe em artigos quais são os sintomas, né? Tô falando como mãe, mas imagino que não tenha. Quais são os sintomas de medula presa? Geralmente, uma fisioterapeuta não sabe. Mas geral não vai saber. Porque são muitas complicações que podem acontecer, né? A nível neurológico, ortopédico. Então, assim, é uma particularidade. E né? outra, Demanda criança um com tempo de mielo estudo, é uma né? caixinha de surpresa. Toda hora, quando vai fuçar, acha alguma coisa. É verdade. É verdade.
Então, assim, eu acredito que no programa, né, de reabilitação da Mielo, eu creio que o fisioterapeuta precisa também ser capacitado e estudar. E na FIS a gente fala muito assim, uma reabilitação baseada em evidências, mas na Mielo, Não tem as evidências. Não tem as evidências. infelizmente, não temos, assim, tantas evidências, mas acho que o importante é a gente conhecer e saber, a partir daí, como tratar, né? E no período de doutorado, foi exatamente isso que eu fiz, desenvolver um protocolo de exercícios que fosse direcionado para essas crianças, né? No sentido como nós podemos ter ganhos com essas crianças. Então, foi daí também a minha experiência, porque eu atendi, né, só Mielo durante 3 anos da vida. 3 anos e meio. 3 anos e meio eu só atendia crianças com Mielo. Então, chegou um momento que eu fiquei assim, será que eu sei atender uma criança agora com PC, né? Porque só atendi Mielo. Então, nós desenvolvemos, né, esse protocolo de exercícios, que é direcionado para crianças com mielomeningocele, tem as suas particularidades em questão do que é melhor para melhorar a força muscular, o desempenho da criança em si, né? E eu creio que a avaliação é um fator muito importante, porque cada criança Sim. é única. Né? Exatamente. Então, e dentro desse programa, né, de reabilitação, eu creio que a gente pode utilizar dos recursos terapêuticos também, né? Então, Exato. então lá na clínica, né, a gente costuma usar bastante a gaiola, né, as vestes. As vestes, Nós as amamos ali, ó, órteses. FlexCorp. Pra quem não Os sabe, bonequinhos. pessoal, as vestes que elas estão falando são essas daqui, olha. Colete walking, não sei se vocês já ouviram falar. A roupa é roupa terapêutica que vocês Vestes usam? É veste terapêuticas, roupa terapêutica. Explica a importância desses 2 itens para criança com mielomeningocele. Bom, as vestes, roupas terapêuticas, todo mundo conhece de uma forma, né? Acho que ainda não tem algo Nome assim, padrão. um nome padrão que é correto, porque toda hora isso É. muda, né? As vestes, elas são como órteses, nós chamamos de órteses dinâmicas. Então, elas servem para trazer um melhor alinhamento corporal, biomecânico, para essa criança. Então, a depender ali na mielomeningocele, a depender do nível, existem músculos que a gente fala, né, que estão preservados e músculos que estão enfraquecidos. Então, há uma divergência ali de seletividade muscular. Tô falando difícil? Não. De seletividade muscular que vai alterar a biomecânica dessa criança. Então, tanto um ajuste postural ou algum desalinhamento. Então, são órteses dinâmicas para trazer um melhor alinhamento. E aí, enfim, existem uma diversidade de marcas, né? Então, existem também as roupas que são compressivas. Isso. E aí, as suas marcas. Não sei se nós vamos falar sobre as marcas. Deixa as marcas para lá. Né? Deixa as marcas para lá. Não abre essa polêmica. Não vamos deixa entrar quieto. nessa polêmica, né? Mas existem as vestes que fazem a compressão, as vestes que fazem a tração, então depende muito Ou melhor, do objetivo. vamos falar da marca sim, mas A da FlexCorp. FlexCorp, que é a que a gente conhece e garante, né, Tamires? Exatamente. Eu gosto bastante dos produtos da FlexCorp. É um produto excelente, né? É excelente. E outra, tem um diferencial aí que você pode usar na piscina também, que as outras não podem. Olha só. Olha só. Tem um diferencial aí. Tem esse enorme. diferencial. Mas conta, como que entra na parte de reabilitação essas vestes terapêuticas, principalmente na gaiola? Então, aí depende do objetivo que nós temos com a criança. Então, cada criança é única e vai depender exclusivamente do seu objetivo. Então, existem vestes que trazem essa questão sensorial. Então, algumas crianças têm esse déficit, né, de sensibilidade, de percepção corporal. Então, talvez ela não seja só uma fraqueza muscular ou um encurtamento, mas só o fato de você colocar essa veste já traz uma percepção corporal melhor para essa criança. Inclusive, para as crianças com TEA também. Entra também essas roupas? Entra também essas terapêuticas? roupas, exatamente. Talvez não vamos conseguir colocar na gaiola terapêutica ou fazer, né, com as trações, com os elásticos. Não estamos falando das marcas, né? Mas as trações com os elásticos, porque daí existe uma particularidade no TEA que depois nós podemos falar. Mas pode ajustar, sim, essa questão sensorial. Funciona para algumas crianças. Além de tudo, essa questão, né, da percepção corporal pode ajudar no fortalecimento muscular, no ajuste da postura. Então, são benefícios, são né? infinitos Pode os trazer. benefícios. O Quando Pedro bem já aplicados. utilizou a da FlexCorp, inclusive.
E a orientação que eu recebia é que era para posicionamento, como vocês sabem, o Pedro tem o abdômen aqui mais fraquinho, então para posicionamento foi muito bom para ele. E também da questão sensorial, de lembrar de usar o músculo. Isso. Lembrar de ativar, lembrar de erguer as costas, lembrar de se posicionar corretamente. Então foi muito bom para ele também, quando ele utilizou. O que eu gosto muito da FlexCorp é que ela é dinâmica. Então, assim, é uma coisa que permite o movimento. É importante, né? Porque Que é fundamental. Isso, porque existem algumas vestes e alguns coletes, por exemplo, que são mais rígidos. Então, acaba não permitindo uma movimentação funcional ou incomodando a criança. Então, assim, tem resultados excelentes, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver posturas, né? A criança tá aqui e, de repente, você coloca Tem o a colete. expansão. Meu filho usa. Ele dá uma reavivada. Faz, dá esse novo up, né? Dá um up na postura. E é flexível, permite funcionalidade, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, é permitir que a criança continue Desenvolva. funcional. Então é Tenha um mito que elas movimentos. atrapalham ou deixam uma criança preguiçosa, por exemplo. É um mito. Aí que eu acho que tem que ter uma coisa importante, né? Elas são associadas a um programa. Então, assim, não é só a veste que ela dá um Não é só up. colocar Dá o a up. veste. Ela dá o up, mas tudo precisa Essencial estar... exercício. Exatamente, porque senão você não vai resolver a raiz do Do problema. Entretanto, fortalecimento. potencializa, né? Sim. Potencializa De fazer o exercício nosso correto, trabalho. né? Assim, Uma ter postura adequada. Quais são os protocolos de reabilitação na Mielo que envolvem os exercícios terapêuticos em consultório? Olha, não existe uma evidência científica comprovada, uma diretriz de algo assim voltado para mielo. Por exemplo, na paralisia cerebral saiu uma revisão sistemática muito legal, onde eles juntaram todos os estudos clínicos. Então, de diversos tipos de intervenção. Então, a gaiola, todos os métodos, né, que são feitos também dentro da gaiola, programas de fortalecimento com fez, sem fez. Então, assim, ficou uma revisão maravilhosa, porque aí você lê e você sabe o que é bom para o teu paciente. Então, você consegue selecionar a melhor evidência. Então, digamos assim, o melhor programa de fortalecimento é assim. Se eu tenho o objetivo de melhorar a marcha do meu paciente, então eu posso fazer um treino locomotor dentro de uma terapia intensiva, né? Um treinamento intensivo de tantas vezes na semana, por tantas horas que o paciente vai melhorar, porque é para isso que serve a ciência. Já na Mielo, não existe, né? Não existe essa diretriz. Não fala isso também. Não Mas a gente tá caminhando. Mas nós vamos caminhar em rumo... Mas você Nós sabe vamos que tem tentar. um ponto Como é que eu isso? gosto muito. Porque, assim, a gente não pode olhar o mielo, principalmente, que tem as questões secundárias, como um protocolo. O seu filho é diferente do meu. Totalmente. Sim. As questões são diferentes. Então, assim, é ruim não ter um protocolo, mas difícil, também é. é difícil tratar difícil. como profissional. Tem altura de lesão também que Sim. compromete mais, outro Cada compromete nível. Até menos. porque, assim, tem uma frase que eu li esses dias de uma físio que eu gosto muito, que ela falava sobre isso, né? Tipo assim, quando não tem a evidência, porque a gente sempre fala, né? A gente tem que Baseado tratar na baseado na evidência, né? O pilar, mas às vezes não existe a evidência, e aí você vai deixar de fazer, né? Não. Algo. Então, assim, a gente faz realmente Faz essa o empírico. adaptação para mielo, né? Mas como pesquisadoras, né? Acho que a gente faz A gente gosta de fazer. esse papel, porque é interessante você saber, assim, não significa que você vai reproduzir aquele ensaio clínico, porque a criança tem as suas particularidades e, assim, fora do estudo clínico, você pode associar outras terapias, né? Por exemplo, com o Pedro a gente faz de um tudo, né? Todas as terapias com o Pedro. A gente faz, Literalmente todas. separa, né, o que é importante para ele, a gente insere. Se é importante a realidade virtual para aquele momento, a gente insere. Se é importante o treino locomotor, a gente vai inserir. Um treino de equilíbrio, nós vamos inserir para chegar em um objetivo. Então, assim, de evidência, não existe esse melhor tratamento assim para mielo. Então, o importante é a gente avaliar as particularidades da criança, realmente, o nível da lesão. Aí vão ter diversos fatores, né? Se a criança tem um déficit cognitivo, também já é outra coisa, porque algumas crianças
De mielo apresenta, com né? hidrocefalia, né, com outras complicações, apresenta esse déficit cognitivo, é outra coisa, né? Tem um problema também que é a obesidade, né? Então, às vezes, a criança, ela tem um bom prognóstico, mas aí, por conta do sedentarismo, até tem um estudo que fala Cadeirante sobre também, né? isso, Criança né? com mielo Principalmente os cadeirante. níveis mais altos, né? Tem a Sim, obesidade, cadeirante. e essa questão do sedentarismo, né? Muito tempo de TV, muito tempo sentado, acaba interferindo também no programa de reabilitação, por isso que é E importante. aí fica naquele diferencial que a gente falou da reabilitação respiratória, né? Que aí esse paciente vai estar bem mais comprometido. Mas, então, a gente associa. Então, a gente costuma focar bastante no treino locomotor, ainda que a criança não tenha esse prognóstico. Então, né, enfatizar ali o ortostatismo da criança ficar em pé. Às vezes a gente faz pelo menos a simulação da marcha. Acho que é importante a criança vivenciar, ainda que ela não tenha esse prognóstico. Nossa, olha, eu vou falar, eu tô descobrindo várias coisas aqui com vocês, porque nem o Exato. fisioterapeuta falou, Bruna, ainda não tem nada comprovado cientificamente de reabilitação para criança com mielo, assim, Isso vai muito vocês porque nós estão somos sendo da bem, pesquisa, né? bem Então, esclarecedor, viu? Porque eu não fazia ideia mesmo. ser da pesquisa é esse diferencial também, né? Até porque agora tá vindo à mente, quando você vai pesquisar, você só acha realmente artigos, evidências para criança com paralisia, tipo, que nem o Síndrome de Pedias Down. Suite, o Thera Suite, Só é direcionado a quem? A Paralisia, né? É aí que eu falo que é importante um estudo. Assim, cada criança é única, mas é importante também ter esses estudos, porque existem as particularidades que toda criança com mielo tem, e aí, pelo menos isso, você vai saber direcionar o tratamento. Então, é importante. A pesquisa, a ciência, ela é importante. Responde tudo? Infelizmente, não. Mas é aí que entra esses tratamentos que são complementares, né? Por exemplo, o efeito da eletroestimulação. Que é o FENS. O FES, né? Tem o FES, tem o TENS. Qual Na que é a diferença? literatura, a diferença, na verdade, está de intensidade, né? Que um promove a contração. E o outro promoveria o relaxamento, mas voltado para analgesia, né? No caso, o TENS. E Mas o FES seria o fortalecimento. Mas a corrente é igual, então se a corrente aumenta é a a mesma. intensidade, ela faz também o mesmo efeito. Ela chega a contrair também. Né? Na mielo, a Fez. gente usa um para bexiga e o outro nos exercícios, né? Para fortalecimento. Mas se você usa o FES. pesquisar realmente na literatura, há evidências fracas, fraquíssimas, para bexiga neurogênica. Nada que fale assim, uau, é sucesso Realmente isso funciona. na mielo. Olha, eu conheço 2 urologistas que eles falam assim claramente Não Que funciona. não funciona. não funciona. Exato. Se eu for difícil, olhar eles pelo falam, estudo, realmente eu chego nessa. Inclusive, eu fiz uma revisão sistemática sobre isso no meu período de doutorado. A revisão sistemática, assim, você junta todos os estudos clínicos que foram feitos no mundo e publicados. Aquelas 10 evidências de 1900. Tínhamos 5, nem lembro, 5 ou Eram 7, 5 ou 6, eu acho. que entraram, Verdade. que eram realmente 1992, né? E aí, assim, no meu estudo lá, minha conclusão é que não faz efeito. Então, é o que a maioria dos urologistas que eu conheço e que atendem o Otávio ainda fala assim, Bruna, eu faço uma aposta com você. Vamos fazer o estudo urodinâmico do Otávio aqui. Daqui um ano, Faz de Nossa, novo. faz de novo. Bruna, isso Zero. aí é mito, é zero. Não Os funciona. estudos falam que é zero. E aí, assim, por exemplo, na paralisia cerebral, existem vários estudos da eletroestimulação para aumento de força muscular. Mas na mielo não tem. Nós usamos. Mas funciona? Ali, porque vocês estão ali no dia a dia, na prática, acompanhando, é óbvio que vocês Sim. conseguem Eu perceber. gosto muito. Eu gosto muito. Até porque a gente vai estar usando o aparelho que é para aquela função, né? Então, você tá Associado ao estimulando- exercício. associado ao O exercício. FENS é aquele que contrai fica o músculo. populando o Isso. músculo, né? Faz uma contração. Vocês colocam na perna Em do pontos paciente motores que a gente quer e estimular. coloca ele na esteira, ele fica usando. Isso, aí nós fazemos, pode ser na esteira, depende do objetivo do do dia. exercício. Durante as trocas posturais, a gente associa sempre a um exercício. Obviamente, que se colocar lá no músculo e deixar lá pra sempre, não vai fazer efeito, né? Não. Como qualquer outra coisa na neurofuncional. Na vida. Que, inclusive, quando eu fui entrar pra neuro, assim, quando eu terminei a faculdade, na minha turma, só eu queria neuro. Por que será, Tamires? Aí as pessoas falavam assim pra mim, ai, Será? ficando louca, vai pra neuro, o paciente não melhora. Que absurdo. Não interage, O gente. paciente não interage, não melhora. Porque, assim, É verdade. teoricamente, você faz uma fisiorrespiratória, você vê o efeito imediato. Então, assim, está uma saturação lá de 80. Você faz as manobras, faz a Aí, expansão. 99, entendeu? Você vê o resultado ali na hora. Imediato. E a neuro, na verdade, assim, você tem que saber
tratar. É um ter trabalho de paciência, formiguinha, e ter neuro, né? O paciência, seu, é. você já vê na hora o seu Isso, trabalho. É um trabalho de paciência. O meu a gente sabe se deu certo ou não ali. Né? O da neuro pede. Mas meu assim, atual. eu não sei, a Ju, você, né? Você vê evoluções na sua criança? No Fazendo a Otávio, fisioterapia? hoje, eu É. posso afirmar, assim, 100%. Pois é. Porque o Otávio, ele foi uma criança que eu costumo dizer que ele foi negligenciado pelo poder público. Porque ele teve alta de uma instituição aí como cadeirante, criança cadeirante, com prescrição de tutor longo. E ele tem mielomeningocele o de nível da S1 a S2. Falei, não, meu, Um absurdo, né? alguma coisa tá errada aí, cara. Porque Muito quando errado. você vai buscar a experiência de outras mães, que tem muito pouco, mas você acha pesquisando. Você vê criança que teoricamente tava muito mais ferrado que o Otávio Sim. e tava andando aí, seja com uma muleta canadense, ou seja, sabe, com qualquer outro, com andador posterior. Uhum. Eu falei, ué, mas por que pro Otávio falar que ia ser cadeirante? Eu falei, não, tá errado. Então, assim, eu analisando, eu verifiquei o quê? Ele falta estímulo. Faltou Falta um tratamento vontade também, né? adequado. Falta o tratamento. Então, É, assim, vontade de hoje ele tratar. tendo aí as terapias dele custeada aí pelo poder público, né? Eu vejo uma evolução assim no Otávio de 99%, né? Porque o Otávio hoje ele anda sem auxílio de andador, né? Ele não precisa de tutor. Então, assim, o Otávio hoje com 4 anos de idade, ele é uma criança independente. Tá? Ele Legal. vai e volta tranquilamente, porque ele é bem assistido. Ele tem terapeutas que realmente vestem a camisa dele ali, né? Tratam In- adequadamente. Independente dessa questão aí ter ou não científico, mas eles estão ali, eles apostam no meu filho. Exato. Né? Eles vêem a situação e falam, não, o Otávio tem potencial. E ele, até X de tempo, ele vai alcançar isso. E ele acaba alcançando. Né? É importante trabalhar com as metas. E assim, o que eu percebo, né, durante a minha carreira aí, que já tem agora 11 anos, Fazendo né? 11 anos. 11 anos. Na faculdade, tive uma excelente professora de neuropediatria. Então, assim, eu já gostava do negócio. E a mulher era fantástica. Lígia Abrão, o nome E aí dela. começa a nossa diferença. Ela é verdade, você pode compartilhar. É. Ela era fantástica. Então, assim, era um atendimento de uma criança de mielo. Ela pegava, chamava a paciente só para fazer um atendimento e demonstrar o que um fisioterapeuta poderia fazer de exercícios com aquela criança. Então, assim, não era aquele atendimento É longa, Alonga. estica. Sabe? E aí, assim, quando eu cheguei na pós-graduação, na especialização em neurofuncional, eu percebi a minha diferença para as outras pessoas que eram das outras universidades. Então, era sempre esse atendimento. Alonga, mobiliza. Puxa, estica. Pelo A criança amor de não Deus, saía do meu. tablado. Nem devia mais existir isso, né? Não Devia devia. ser proibido. Deveria Esse ser negócio de deveria. atendimento. 30 minutos. Ah, não, fala pra é. você Não. como fisioterapeuta. 30 absurdo. minutos reabilita uma criança Não com dá tempo de tirar mielomeningocele? se a criança é cadeirante, não dá tempo de tirar a criança da Não. cadeira. Ai, que vergonha. Caixa alta pro não. Hashtag não. Não dá, não dá. E aí, assim, ainda existe, sabe o que é o pior? O quê? É que ainda existe pessoas que atendem assim. Não, existe, não. Tem uma Existem. instituição grandíssima, fortíssima aí em São Paulo, que atende os pacientes assim, 30 aí, minutos. Aí eu te pergunto, qual é a chance? Aí fala que fisioterapia não dá certo. Porque assim, ó, os É exercícios... porque eles visam rotatividade, eles não visam Isso. qualidade. Porque quando o paciente apresenta o menor sinal de evolução, É alta. tá aqui, amor, sua alta, vai com Exato. Deus. Aí eles olham pra sua Próximo. cara e falam assim, procura uma faculdade. É verdade. Ai, gente, não dá. E aí, assim, para um programa de reabilitação dar certo, você precisa ativar áreas cerebrais que são específicas. E tem que ter constância, né? E tem que ter constância. Mas, assim, para você, de fato, ativar, ainda que seja, sei lá, a lesão na medula, você está pensando assim, mas por que precisa ativar coisas cerebrais? Certo. Porque tudo está conectado. Então, assim, se eu quero alcançar a tal da neuroplasticidade, que é o foco-alvo, né, da fisioterapia neurofuncional, então eu quero realmente estimular meu paciente de uma forma positiva, eu preciso fazer exercícios. Se precisar de alongamentos dinâmicos. E isso pensando até no paciente mais grave, né? Porque às vezes, na universidade, a experiência agora como professora. Às vezes os alunos falam assim, mas olha, esse paciente é cadeirante. A gente tá falando de mielo, então, digamos assim, um torácico. Um nível mais grave, assim, cadeirante. Olha, ele é muito grave, qual o objetivo com ele? Ele não vai andar, ele Qualquer não vai coisa vai sentar, desestabilizar esse aí vai pensar o paciente. quê?
vou só alongar mesmo, imobilizar, porque já tá bom demais. Então, É assim, porque alongar, a mãe dele alonga na casa dele, né? então assim, não tem. E às vezes a criança tem ganhos funcionais. Porque assim, eu nunca subestimo uma criança. Acho que começa aí o erro. Quando você subestima e define ela pelo diagnóstico. Não pode, né? Não pode. Ainda que seja um diagnóstico muito ruim. Reservado, assim. né? A gente Com prognóstico vai sempre ver muito o ruim. potencial da criança, de alguma forma. Sempre. Vai Sempre ter alguma olhar o coisa. potencial. Eu acho que esse é o segredo. A primeira coisa que eu olho é sempre o potencial. Eu nunca olho assim, a criança chegou e fica assim. O diagnóstico. Nossa, olha só, a marcha dela é Hipotônica. assim, tem tal Vamos coisa. trabalhar, né? Pega essa criança, vamos Cervical trabalhar. não Não, eu sobe. pego o positivo. O que ela tem de bom? É. Aí, se você listar o que ela tem de bom, são muitas coisas. Você vai ver o que tem pra Aí você fazer. consegue fazer alguma coisa. Se você olhar para o que tem de ruim, aí você vai focar naquilo e vai realmente. Meta não ter de vida é ideias, isso, né? inclusive, né? Então, assim, pensar sempre nos aspectos positivos, eu acho que é essencial para a reabilitação. Com Eu certeza. olhar e falar assim, nossa, a criança Pode fazer isso. pode fazer isso. Né? Ainda que seja assim, é uma criança muito grave, ela só dá risada, ela interage com você, Ela tá Ela fazendo tá te alguma ouvindo, sabe? né? E assim, não delimitar ela pelo diagnóstico, porque a qualquer momento a surpresa vem, a gente é surpreendido e isso acontece todos os dias, né? A gente é Com surpreendida todos os dias, todos os dias. Agora, eu fiquei confusa. Se já não tem nada específico pra criança com meningoncele, Imagina. para as crianças com TEA? Poxa, pra TEA tem muito. Tem? Aí, ó, É um não. assunto em alta De hoje em estudos, dia. É é um o que mais assunto em tem. alta. Digamos assim, a fisioterapia, na verdade, é algo novo. Sim. Pro Querendo ou TEA, no caso, Pra né? tudo. Pro Pra TEA. tudo? Mas pro TEA TEA também, é mais novo é muito ainda. novo, inclusive para nós fisioterapeutas. Eu tenho uma historinha com TEA, que é recente até, né? Eu peguei o meu primeiro paciente com TEA, né? O primeiro atendimento foi lá na universidade que eu trabalhava, que inclusive era uma pessoa da minha família. Era um priminho mais distante, ele recebeu esse diagnóstico. E aí ele tinha prescrição de fisioterapia, porque ele andava nas pontas. Na verdade, ele não andava. Não estava andando ainda, mas quando a mãe segurava nas mãozinhas, ele ia na pontinha do pé. Estava com alguns encurtamentos, o médico encaminhou ele para fisioterapia. Eu confesso que eu olhava para ele e eu pensava, e agora? Por quê? A questão cognitiva saltava. E não é algo que o fisioterapeuta Trate diretamente. está habituado, porque assim, É. o déficit cognitivo ali, né, de uma paralisia cerebral é diferente do que eu estava observando ali. Então, assim, quando eu menos esperava, né, a criancinha estava embaixo do tablado e aí para tirar, sabe? E o foco de atenção que não tinha. Então, assim, foi um desafio para mim. E o que eu cheguei na conclusão? Olha, eu acho que como fisioterapeuta eu não nasci para atender tratar TEA, porque eu acho que eu não tenho esse dom, essa habilidade. E aí, eis que eu fiz um curso, foi até um curso de gaiolas, foi no curso de gaiolas, e eu conheci uma físio. Vou até falar o nome dela, acho que eu posso falar o nome Pode, dela. claro. É a Tharita. Ela tem talvez vocês até conheçam, ela tem um Instagram, Meu Filho Autista. Conhece? Não, Segue ela é maravilhosa. mas vamos ver. E aí eu conheci a Tharita e ela é mãe, ela é físio e mãe de uma criança com TEA. E aí nós saímos para almoçar e ela, né, super ativa, conversando, e ela fala, tô ministrando cursos de fisioterapia no TEA. E aí eu falei para ela, né, eu falei assim, sabe que eu acho que eu não tenho esse dom, essa habilidade. Aí ela falou, mas você deveria ter. Você deveria ter, faz o curso. Já. Porque tem que ter o curso do comportamental, Ela, né? Era o curso dela, né? Que ela Olha que esperta. Tá vendendo. Ela Juntou vendeu útil com curso. agradável. Vem aqui que eu vou te Mas ensinar. muito útil, porque Mas muito Foi muito útil. até educadores em uma escola hoje em dia não estão Sim, preparados não. para receber Não. nenhuma criança com deficiência, nenhuma criança Gente, e eu nem autista. julgo, viu? Não. Porque se tá difícil pra quem tá desse lado, imagine pra quem tá lá do outro lado Sim. e que tá caindo um monte desses pacientes aí pra eles. verdade. Então, assim, tá difícil, tá complicado pro outro lado também, né? É porque muitos apontam, julgam, né? O que não tá preparado. Mas não tá preparado Não tá, mesmo, não eles tá. não estão preparados nem para poder atender os pacientes que teoricamente que são já normais. conhecidos. Imagina É. essas crianças que têm aí dificuldade comportamental. Isso, nós não vimos na faculdade, né?
Como ela falou, é uma Não. coisa realmente recente. Então, na faculdade, Não a gente vê o básico da neuropatia, nem, na pediatria. nem foi falar. Então agora vale de novo, Nem foi vamos falado. estudar, Vamos vamos estudar. aperfeiçoar nessa Exatamente. questão do comportamento. Aí o que aconteceu? Eu fazia parte de uma igreja que abriu um instituto para atendimento de crianças de TEA. Que é vou falar também, Instituto falar. Levi. E aí eu queria me voluntariar, queria fazer parte do voluntariado para atender essas crianças e tal. Só que eu não sabia lidar com elas. Eu tinha boa vontade, mas como fisioterapeuta não estava capacitada, apta. Lembrei da Tharita. Fiz o curso. Fiz o curso. Quando eu fiz o curso, eu fiquei apaixonada, porque, na verdade, acho que são 5 fisioterapeutas, que são mães também de crianças com TEA. E aí, assim, eu fiquei apaixonada pelo curso, abriu a minha mente, aí eu entendi... Que curso é esse que você fez? Você pode falar? É fisioterapia no No TEA. Fisioterapia no TEA. Fisioterapia no TEA. E foi, assim, o que transformou, na verdade, eu diria que foi o que me transformou para esse atendimento, que abriu a minha mente. Então, assim, conforme eu fui entendendo ali a atuação mesmo, e ela foi mostrando a atuação, as alterações motoras, tudo foi fazendo sentido. E aí eu comecei a atuar lá nesse instituto. E pegando experiência, né? Atendi diversas crianças, pegando experiência, e assim começou os atendimentos com TEA, que hoje também eu gosto bastante. Né? Mas é pouco falado essa questão das alterações motoras no TEA, que é muito evidente, né? É muito evidente. Eu imagino. E difícil também, né? Porque são certos tipos de criança, né? Que qualquer coisa faz com que ela desorganize. E para você poder trazer essa criança de novo, acaba sendo Demora um difícil. pouco. Até para quem já tem um currículo especificado aí para poder É difícil. tratar essa criança, imaginem para vocês, né? Mas a parte de fisioterapia entra como na criança com TEA? Quando ela anda na ponta dos pés? Também. Em que campo aí? Você pode especificar? Bom, as crianças com TEA geralmente são hipotônicas. Então já começa pela hipotonia. E elas acabam, a maioria delas, não todas, mas O que é hipotomia? Explica. Porque tem muita Hipotonia. gente lá em casa que não sabe o que é. Explica. hipotonia é uma redução do tônus. Então, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, quando a gente olha para ela, parece que ela é mais Olhozinho. fofinha, mais Isso. flácida. Então, essa alteração do tônus, o tônus muscular dela é mais molinho, Tá. mais flácido. Quer falar outra definição de hipotonia? Expliquei de forma leiga. Explicou, deu pra entender. Então é uma criança mais molinha. Mais molinha. É. Eu achava que era o contrário, que eles Não. eram mais rígidos. A hipertonia é a rigidez. Ah, tá. Mas aí varia, né? Porque tem TEA com hiper, né? Com hiper e... A hipertonia, na verdade, tem que ter uma lesão cerebral. Então, se estiver associado a outra coisa, ela pode ter, Pode ter, esse né? aumento de tônus, mas normalmente é hipotonia. Então, Tá. em decorrência disso, elas possuem músculos também mais fracos. Então, tem essa questão do atraso no desenvolvimento. Estava até vendo uma pediatra que estava falando sobre o engatinhar, que a maioria das crianças com TEA pulam essa fase do engatinhar. Acho que 2% da população típica pode pular, o engatinhar é normal. E aí parece que 90%, eu não lembro exatamente os números exatos, né? Mas de crianças que pulam, que não engatinham, que tem esse atraso no desenvolvimento. Então, assim, é fatal. Tem um atraso no desenvolvimento. Então, hoje o diagnóstico já é precoce. Por exemplo, na clínica a gente já recebeu crianças de 1 ano com diagnóstico já de TEA para tratar esse atraso no desenvolvimento. Então, alterações bem evidentes, estereotipias, né, que são os movimentos repetitivos de bater a mão, Balançar, se morder, balançar o corpo. É, porque, Por aí querendo vai, ou né? não, as crianças já bebê já mostram, né? Já demonstram esses sinais. Então, o diagnóstico Já hoje tá mais precoce. é precoce. Depende. É. Porque pelo Depende poder do público, não, eles querem dar o diagnóstico Depois quando a dos criança... 4 anos. 4 com 7, né? Isso. Com 7 Aí anos, começa assim, a atrasar. acaba atrasando mais o desenvolver. Porque quanto mais cedo você começa a trabalhar com essa criança, né? Mais a Mais. porcentagem de ela passar Mais por um nível funcionalidade. suporte 1 aí, Sim. vamos, digamos assim, né? Porque tem o exemplo da doutora Bruna,
que tem a filha dela, a Havana, que era nível suporte 3 e foi diagnosticada com 1 ano e 10 meses, começou a reabilitação tudo certinho e hoje é nível suporte 1. É uma criança socializa bem, né, verbaliza, come de tudo, que é algo bem comum nas crianças com TEA, seletividade, né? Essa coisa de não deixar a criança com TEA sozinha na rua, que vai, corre, a dela não. Então, assim, é fundamental um diagnóstico cedo, né? Sim, para o tratamento ser precoce também. Sim, então assim, vai além do andar nas pontas dos pés. Então, andar nas pontas dos pés é uma alteração motora, mas vai além. Então, tem uma alteração também de planejamento motor, que tem esse impacto devido à parte cognitiva. Então, junta aí, né, a fraqueza muscular, a hipotonia, e de repente a criança tem uma dificuldade de subir uma escada, de correr, de pular. Então, aí entram essas alterações motoras grossas que a fisioterapia trata. E é incrível o poder realmente da fisioterapia. A gente vê resultados muito importantes, até nessa questão da criança de planejamento, né? Melhorar a socialização. Ter a intenção de fazer alguma coisa, né? Que antes a criança chega lá, só fica rodando, andando pela sala, e aí depois do tratamento você começa a ver que ela tem a intenção de fazer alguma atividade, né, de fato específico. E engraçado que quando fala de autismo, as pessoas acham que eles não fazem isso pela questão do socializar, que eles não gostam de socializar, têm dificuldade para falar. E, na verdade, não é essa a causa raiz, né? O que está causando isso da criança. Até não querer socializar tanto. Às vezes é uma dificuldade maior que ela. Sim, exatamente. Que, se descobrindo na fisioterapia, ela consegue vencer essa barreira. Tem que mostrar um caminho, né? Tem que mostrar um caminho. E, assim, é um atendimento que requer muita paciência. Principalmente quando ele não verbaliza, né? Fica mais difícil ainda, que ele não verbaliza e ele quer se expressar. E você tem que criar um vínculo, porque às vezes existe essa questão, assim, da confiança, né? Então, quem é você? Por que você tá me pegando? O que eu tô fazendo? Tem a questão do toque, eu não gosto de ser tocado. Então, assim, são várias questões, né? E como vocês lidam ali dentro do consultório com essa criança? Porque você falou essa questão do toque, mas como você vai trabalhar com a criança se você não tocar nela? Essa é a morte pra ela. Olha, como que você lida com isso? Qual é o jogo de cintura que você usa ali no atendimento? Eu não sei explicar. Eu não sei explicar em palavras. Não sei. É verdade. Acontece, mas eu não sei explicar em palavras, assim, o que... A empatia que acontece no primeiro dia que as crianças veem ela. Assim, não, eu não tô querendo me gabar, gente. Mas é verdade. Não estou. Mais frequentemente acontece, assim, da mãe chegar e falar assim, olha, essa criança não gosta de toque. Aí a Daisy olha pra mim porque eu sou muito carinhosa, né? Ela agarra as crianças. Literalmente. Eu sou muito carinhosa, assim, tá? E as crianças normalmente são também, né? O Pedro, por exemplo, dá adora, né? O Pedro, ele é total do toque. E é o tempo que ele descansa lá também. Se ele aproveita. Dá uma descansadinha, dá uma abraçadinha na tia, né? Então, eu sou carinhosa com as crianças, mas obviamente, se a criança não gosta de toque, a gente vai respeitar. Vamos respeitar, né? Claro. Óbvio. Então, aí a mãe falou, olha, não gosta de toque. Mas, de repente, a criança estava deitada no meu colo e eu tô fazendo assim, ó. Tá tudo bem, né? E, na verdade, ele achou conforto ali. E que é difícil, né? Porque geralmente é quando você passa a mão na cabeça da criança. Acontece. Ou você leva um soco, ou você leva um chute. Né? Acontece com frequência. Dá uma bochechinha, né? Pra dar um beijinho. Mas sabe o que eu vejo muito? É um tratamento personalizado. Dificilmente a gente tira um tempo pra olhar nos olhos. E às vezes a Tami, ela pega as coisas, a criança começou a olhar pra um brinquedo. Ela já fala pro Pedro, você quer aquele, né? É uma coisa que ela sente muito o ambiente, ela prepara o ambiente com todo amor e carinho para receber as crianças. E ela sente o ambiente, ela estuda, ela avalia, ela sabe o que a criança gosta ou não. Então, eu acredito que seja isso, que é uma coisa que foi preparado. Tem uma preparação, não adianta você chegar em um ambiente que tem, né, igual nesse, tá tudo ali aleatório. Que você falou, são várias crianças todo mundo, juntos. né? Não, ali é um atendimento personalizado, individualizado, que ela direcionado. vai estudar o que a criança gosta e ela consegue, com amor e carinho, chamar a atenção e conquistar essa criança. E Além de nem sempre conversar foi com a assim, criança gente. Não, nem sempre foi assim. Nessa primeira experiência do Instituto, por exemplo, eu tive um paciente muito desafiador. Que ele se batia, ele me batia nas paredes e eu chorava junto, né? Não na frente dele, mas assim, quando ele saía,
Eu chorava. Vontade era sair correndo. Eu mandava mensagem, assim, pra alguma amiga chorando, tipo assim, E agora? e agora? Tipo, eu não tô conseguindo ajudar essa criança. O meu sentimento era assim, eu não tô conseguindo fazer nada por essa criança. Eu me sentia impotente. E com essa criança eu aprendi que eu precisava gerar um vínculo. E entender que ela precisava de um tempo para se acostumar comigo, para se acostumar com a sala. Então eu fui desenvolvendo estratégias. Acho que o segredo do atendimento do TEA, e isso quem me ensinou também muito foi a Tharita, numa conversa. Talvez ela nem saiba disso, ou talvez eu tenha falado para ela, não sei. Vamos deixar o arroba da Tharita aqui, viu? Meu filho Tirar é dúvida. Meu filho é autista. Meu filho é autista. Eu acho que eu falei isso pra ela outro dia aí num comentário. Mas ela falou assim pra mim, ó, tem que ter paciência. Nem sempre no primeiro atendimento vai fluir. Isso é com a criança, né? Então, assim, nem sempre nesse primeiro atendimento vai fluir um exercício bonito. E aí eu fui lembrando disso ali, né? Fui trazendo a memória. Tipo assim, ela realmente, né? Eu ouvi dela uma pessoa experiente que nem sempre no primeiro momento vai acontecer. Então, assim, tinham sessões que não fazíamos nada. Aí, de repente, eu ia apresentando os materiais para fazer ele pegar, pisar. E assim, a gente foi construindo o vínculo até que um dia ele começou a dar risada para mim, me deu um beijo. E um dia aconteceu uma sessão de fisioterapia. E eu pensei assim, é necessário ter paciência. Então, assim, paciência Né? de ambas as partes. Porque, às vezes, os pais, né, ficam com essa questão, assim, que a criança precisa chegar e que precisa Já acontecer e já exercício. fazer. Então, é um trabalho em conjunto, né? E eu fiz um trabalho em conjunto com esse pai. Ele era levado pelo pai. E aí, nós fizemos esse trabalho de paciência mesmo. Então, eu fui conhecendo o que ele gostava. Eu percebi que ele gostava que eu cantava. Então, eu só falava cantando. Até hoje, né? Eu falo Até hoje. mas eu só falava cantando, porque era assim que ele gostava que eu falava com ele. Então era baixinho e cantando. E assim, Você tem que se adequar, né? você tem que se adequar e descobrir o que a criança gosta. Então, assim, e o que ela não gosta. É muito importante saber o que ela não gosta também. Então, é um trabalho em conjunto. Então, o pai ia me passando essas informações, ia colocando isso no dia dele também. Então, falando sobre mim, que ia na fisioterapia, explicando até que um dia acontece, né? E eu acho que é muito importante essa questão do vínculo, talvez com qualquer criança, né? Com Ter certeza. a confiança e saber, eu posso confiar em você para uma eletroestimulação, por exemplo, né? Você estava falando aí sobre a gaiola. Para quem não sabe, pessoal, tem a gaiola de habilidades, né? Tanto para criança como ela, como para criança com TEA, como que é feito aí os exercícios? Se a Fisioresp também entra nessa situação onde a criança está ali sendo estimulada nessa gaiola, porque antigamente eu via muito essas gaiolas mais para pacientes que estavam fazendo traçuíte, pediaçuíte, porque se colocava aqueles elásticos, tudo. E para mim é novo essa reabilitação em gaiola hoje, sem estar usando esse sistema aí de pediaçuíte ou de teraçuíte, né? Como que é trabalhado a criança dentro da gaiola de habilidades? Então, a gaiola ela é um recurso que vai facilitar, na verdade, o nosso atendimento. A gente usa ela como um facilitador. Então, não obrigatoriamente ela precisa estar dentro desse tratamento, porque na verdade tanto o PEDIA quanto o TERA, eles têm os seus protocolos intensivos, né? E os objetivos são iguais, mas eles têm os seus protocolos específicos de exercício, e aí realmente você precisa ser capacitado fazendo curso, e com essa certificação você aplica esse protocolo de exercícios intensivos. Entretanto, a gaiola ela é um recurso, então você pode utilizar Né? para facilitar o exercício, para promover um bom alinhamento postural, para promover o ganho de força muscular, a troca postural. Enfim, ele aumenta as possibilidades, né? Igual eu vejo que o Pedro ele vai pra gaiola e ele usa também a realidade, né? Isso. Auxilia ele, como ele tá com o óculos da realidade na esteira, elas colocam com o auxílio da gaiola para que ele não equilíbrio caia, para entendeu? ele. Então, vem como... Aqueles elásticos têm quais Tem uma funções? Aqueles elásticos que é colocado uma atração, na criança. né? Ele é feito uma atração. Então, pode ser tanto um facilitador
Então, para tirar o peso, por exemplo, corporal da criança, como é no caso do Pedro, então a gente facilita. Quando vai treinar o equilíbrio, por exemplo, para ele se sentir mais seguro, então a gente tira um pouco do peso corporal dele para a esteira também. Então, ela pode facilitar nessa questão de deixar o corpo mais leve. Então, a criança vai ter essa sensação do corpo mais leve, mas a depender de como é colocado, você pode também estimular com que a criança faça força, por exemplo, e ser utilizado para um fortalecimento muscular. Então, tudo depende do Eu percebo que posicionamento. dá pra usar também com a esteira, né? A criança fica ali, tipo, que pendurada por esses A elásticos, né? gente gosta. E É, a coloca-se gente a gosta muito esteira ali e a criança fica ali fazendo um treino de marcha, é Um isso? treino Treino de locomotor. Aí a gente aproveita, já que a criança está ali segura, a gente faz o treino de marcha associado à sensibilidade também. Que aí dá Consegue pra usar trabalhar nós tudo duas isso? juntas e a criança tá ali segura na gaiola, né? E as duas trabalham em conjunto. Bem É interessante. interessante. E aí, essa questão também dá para associar o treino cardio-respiratório, né? Então, aí a D vai sempre. anotando frequência Frequência, cardíaca da saturação. criança, para que a gente deixe esse treino intenso. Então, por exemplo, no caso do Pedro, para uma resistência, ele tá também na gaiola. E aí a gente tem aumentado a velocidade da esteira, por exemplo. Quer correr, né? Então, Quer correr, ele vai correr. então aí a gente Exato. vai montando esse programinha para ele. Então, assim, conseguiu 2 minutos, 2 minutos e meio. Fazendo o tempo, a velocidade, 5 a intensidade. minutos de esteira, né? E aí a gente vai adequando lá tempo, velocidade e a gaiola nos facilita bastante esse trabalho. Deise, você acha que é importante quando uma criança está ali fazendo esse tipo de terapia na esteira, onde vai exigir mais ali do porte físico dela ali, é importante o acompanhamento de uma fisiorrespiratória? Nessa questão aí que você falou, que você fica monitorando, tudo. É É importante? extremamente importante, porque se você não tem esse conhecimento da criança, ela pode simplesmente desmaiar ali na sua frente, pode ter uma queda de saturação importante, a frequência cardíaca, respiratória pode aumentar mais do que o programado, né, do que deveria ser o normal, e a criança pode desmaiar ali na sua frente. É porque Pode ter uma parada cardíaca. não é comum, Nós né? íamos na academia, É. antes pedia, né? Não, hoje não perde Hoje não mais. perde Se tiver mais. que Não morrer, faz você vai morrer lá nada, numa boa. exatamente. Mas é verdade. É bem Não, isso. porque eu vejo várias crianças, inclusive meu filho, né? Tá ali na esteira e realmente eu percebo que ele sai de lá quebrado, Ofegante. exausto. E ele não tem um acompanhamento de uma É, fisiorresp seria num tipo de interessante. exercício disso. Então a indicação é que É tenha importante, mesmo, né? importante. É muito importante. Principalmente se tivesse esse objetivo. Eu acho que tudo depende do objetivo. Então, assim, com o Pedro, a gente trabalha com o objetivo. Então, por exemplo, para correr, a gente precisa ajustar do equilíbrio, precisa ajustar a força muscular, precisa aumentar a resistência, porque, né, se não tiver resistência, como é que vai não correr corre, daqui? Ele é. vai... Não anda o cansar, metrô né? inteiro, o caminho. Então, assim, para que esse treinamento seja de fato um treino que vá aumentar a resistência, Capacidade aeróbica. isso, a capacidade, ele tem que chegar a determinado cardíaca. nível de frequência cardíaca. Então, talvez para o teu pequeno não tenha esse objetivo de resistência, seja mais o treino locomotor, melhorar a marcha. Então, De força, né? isso aí não Tudo vai da avaliação também, né? pode e Na do avaliação, objetivo, é, né? Você Porque descobre tudo na avaliação, né? talvez tenha essa questão dos objetivos. Que Não, é mas importante já traçar. ativou a minha anteninha É aqui. bom sempre estar de olho, É né? bom, Já que você está né? fazendo um Exato. exercício, teoricamente, de condicionamento com a criança, é bom você avaliar direito, né? Todos esses quesitos. Até porque o seguro morreu de velho, né, gente? Exatamente. E você falando essa questão monitorando a frequência cardíaca, eu falo, realmente, a gente adulto tá ali fazendo uma esteira, já vê a alteração, Imagina, e não a tem criança acompanhamento, não, mas a gente sente, né? E a criança que não consegue... E que tem um gasto energético até maior que o nosso, né? Querendo ou não, para ficar ali estabilizada, a criança já gasta mais energia que a gente. Então Imagina já pra fica a fazer o dica aí exercício. pra vocês, mães, pais, que os É. filhinhos de vocês ficam na esteira, correndo lá. Cuidado. Já solicita uma fisioresp, hein, pra poder monitorar Ô, essa gente. criança. Porque, gente, a gente importante, brinca. é importante. Sim, mas é importante, né, a criança ter esse acompanhamento, pelo menos nesse tipo de Sim. exercício que exige muito da criança, né? É aquilo que a Ju falou, é a avaliação, né? Você avaliar se a criança vai ter capacidade ou não naquele momento para fazer isso, né? Qual que é a diferença? Porque eu percebi que lá na gaiola tem tipo de uma cuequinha, como é que é o nome desse O item? que suporte. vocês... Suporte. É E tem também o um colete. coletezinho. Qual que é a diferença? O que um trabalha e o que o outro faz, o outro não faz? Qual é a diferença, sabe dizer? Ó,
acho que aí também demanda do objetivo. Então, por Tá. exemplo, se a criança tem um controle de tronco ali mais prejudicado, a gente vai colocar o coletinho. Que seria Pra esse modelo de ajustar. colete? Isso, pode Essa é ser, melhor. para ajustar. Porque isso aqui, eu não sei se vocês já perceberam, ele tem Exatamente. vários Porque daí suportes vai aqui pro ajustar. gancho. Então, assim, uma criança mais grave, com comprometimento de tronco, dos 4 membros, é interessante Vocês utilizar usam o colete. esse tipo de colete, que é perfeito. Uhum. Colete Walking, pessoal. Perfeito. FlexCorp. Isso, FlexCorp. E É pra- perfeito, porque Tá. daí, assim, você consegue um melhor alinhamento de tronco, uma segurança. Imagina, você colocar a criança só com, Vai com o tronquinho cintinho, direto então, pra assim, frente. vai com o tronco pra frente, não vai ser favorável esse exercício. Eu acredito que o exercício também, para ser eficaz, a gente tem que buscar o melhor alinhamento possível. Nem sempre iremos conseguir. Não Mas tem problema. Mas com o colete é Mas possível vamos alinhar. conseguir um bom alinhamento Uhum. com o Tá. colete. Então, assim, quando a criança não Esse segura bem no comprometimento mais tronco, mais de alto. tronco. usa o colete. E quando a criança já tá boa, Quando Um não há tronquinho segurar, necessidade, aí nós colocamos a faixinha, né? Porque tem os acessórios lá da gaiola. Então, existem essas faixas que são colocadas no cinto. É mais para dar uma estabilidade melhor. Mas nem sempre também a gente usa. Então, às vezes, por exemplo, eu quero que a criança ela tenha uma melhor percepção do corpo dela e que ela se equilibre. Porque daí algumas são espertinhas, né? Elas Pedro sentam. e tal. Ó, o Pedro. Elas sentam e É. fica lá pulando, né? Então, assim, às vezes, quando eu vejo que a criança tem o potencial e tudo mais, aí a depender também da avaliação e do objetivo, a gente só coloca o cintinho realmente para dar uma segurança maior ali, uma percepção corporal, mas não necessariamente usa o cinto. Então, depende dos objetivos que nós temos na sessão com a criança. Meninas, um diferencial que eu vejo que vocês têm lá e que eu queria que vocês falassem para que todos conheçam também sobre a realidade virtual e a laser terapia, que é o que vocês fazem também. verdade, que tecnologia é essa? isso? Realidade virtual? Eu já gostei. Bom, começar pela realidade virtual, você falou do laser. Deixa eu só dar uma introdução sobre isso, né? Como que nós conhecemos a realidade virtual? Pelo menos eu conheci lá no laboratório. Eu conheci no meu mestrado. Isso, lá do mestrado da Daisy, onde as crianças faziam essa reabilitação cardiorrespiratória. Então, eram crianças asmáticas. E elas faziam o joguinho lá, eu achava sensacional. O meu trabalho foi nessa época que ela conheceu, com as crianças com asma, mas o meu era com doença pulmonar crônica. Então, eu atendia idosos e eu utilizava a realidade virtual com eles. E desde ali é super Com os interessante. idosos? Com os Na idosos, realidade virtual? Na realidade, É. ok. Colocava porque os tem idosos jogos pra de jogar o Wii. Pedal, entendeu? Você coloca um jogo É. que seja de acordo com o que ele Isso. gosta. Então, às vezes, na minha É. juventude, eu gostava de pedalar. Vai Então, colocar uma coloca lá montanha-russa. trilha. Exatamente. Esse, por exemplo, das crianças, até fazia junto com elas, Era que era o bem meu, divertido. meu treino, né, Era do no dia. Xbox que nós usávamos. Era um Xbox, e aí, assim, era um jogo que ela tinha que abaixar, pular, correr, se movimentar. Então, assim, ela via um bonequinho na TV e ela tentava era o imitar, bonequinho. Então, assim, ela se mexia, o bonequinho mexia lá. Se ela levantasse a mão, o bonequinho Levantava levanta também. a mão junto. Então, assim, super chama a atenção da criança. Então, a reabilitação, ao invés da criança fazer um treino na esteira, um treino na bicicleta... Monótono, né? E ela fazia Sim. lá, bonitinha. Então, foi lá que começaram os... E com os idosos funciona do mesmo jeito também. Tipo, a reabilitação do idoso geralmente é esteira. Né? Então, a gente colocou uma caminhada no jogo e o idoso gostou mais, inclusive, do jogo. E ele fez a reabilitação dele. Eles colocam esse óculos aí. Não, esse na época nós fazíamos com o Xbox. Xbox. E mais recentemente joguinho. foi introduzido o jogo, o visor de realidade virtual, né? Mostra Acessório. pras mães, pro pessoal que tá em casa. Existem tecnologias melhores. existem hoje, melhores. Assim, Esse é um óculos dos mais leves, simples. né? Esse é um dos mais simples, inclusive, mas de qualquer forma. Você A criança simplesmente... coloca. A gente coloca o celular aqui dentro com o jogo que a criança queira ver, né? Tá. E isso vai fazer com que a criança literalmente vá para esse mundo, né? Então ela vai entrar, vai incorporar esse mundo e vai acreditar que aquela é a realidade dela, né? E ela vai se divertir fazendo a terapia. Então E às vezes incentiva, né? incentiva a criança a fazer. Então às vezes a gente coloca, por exemplo, aqui uma corrida, um futebol, qualquer coisa que a criança goste. E a criança vai estar fazendo algum exercício, vai estar fazendo alguma outra terapia. Equilíbrio. Associado Às vezes ao colocamos equilíbrio. lá, montanha-russa. Isso. Aí eu ele coloco vai- a criança em cima de um disco de e vai equilíbrio para um e... lado, para o outro, para frente, para trás. na montanha-russa. Isso. Nossa, elas Não deixa devem mais amar. É bem dinâmico, legal. A né? maioria gosta muito. Deixa mais Tem algumas dinâmico. contraindicações sempre, né? Tontura, por exemplo, Quais mas a são? grande É maioria isso que eu das ia crianças perguntar. gostam.
A contraindicação em si seria mais essa questão É, a de tontura, náusea, né? Tem algumas crianças que acabam apresentando. Mas a grande maioria gosta. E é, Ah, eu imagino. e é uma Eu sem fazer, facilitadora pra gente eu já tô também. curiosa para poder fazer. É interessante. É divertido. É divertido. Nossa, que bom. Tomara que todas as clínicas, né, comecem a trabalhar com Porque esse... deixa de ser aquela terapia chata, chato, né? é. Isso. Você vê a criança dando gargalhada, se E divertindo. as Querendo evidências fazer, começaram a né? surgir também em relação à melhora das habilidades das crianças. Inclusive no cognitivo, inclusive no autismo. Tem alguns estudos que conseguiram fazer com a realidade virtual no autismo e melhorou o convívio social até. No último estudo de 2022, se eu não me engano, que eu li. Porque quem não está muito dentro desse assunto de terapia, reabilitação, acha que a terapia para criança é tipo um quartel-general. Nossa. Eu sou muito julgada quando eu falo assim, o Otávio ele pode fazer 40 horas por semana. Nossa, mãe. Tudo isso? Nossa, mãe, mas como assim? Uma professora perguntou, quando que o Otávio é criança? Eu falei, todos os dias. Porque não é porque ele faz terapia que ele deixa de ser criança, porque a terapia não é um quartel-general. A terapia é lúdica, Sim. né? O meu filho tem prazer em ir para as terapias, porque o atendimento é lúdico, né? Seja ali ele tá com a físio, quando ele tá com a fono, é um atendimento lúdico, não é uma coisa de quartel-general. Não, muito Você acha, pelo ela perguntou, contrário. quando o Otávio é criança? Todos os dias. Se fosse assim, a importante- criança nunca mais ia querer voltar, né? Exatamente, porque ele pode se fazer terapia e brincar ao divertir. mesmo tempo e se divertir, É importante a dar humanização, gargalhada, né? Aquilo, né? É importante que a criança brinque, né? Isso é um lema da vida, né? Brincar para a criança faz parte do crescimento, né? Isso, e tem Porque na como terapia você- seria diferente, Que chato seria, né? não é? Só o A minha mãe exercício. fala quando ela entra na nossa sala que é, nossa, um parquinho de diversão aqui. Não, mas é mesmo, realmente. A clínica de É vocês acolhedora. que nem a Ju falou, é um atendimento individualizado, personalizado para cada paciente, né? Exatamente. E divertido. E divertido. Que eles adoram. Gosta, E de bônus, ganha uns apertos da Tami. Ah, sim. De bônus. Uns beijinhos, um aperto, um carinho. Quem gosta? Quem Quem gosta. gosta. Quem Ainda bem que Claro. todos eles gostam. É. A gente falou aí sobre o colete, sobre a roupa terapêutica, mas tem outros itens, outros acessórios que servem como manutenção, né? Na parte da reabilitação, tanto da criança como o mielo e alguns também, que eu já vi também crianças com TEA utilizando a questão da órtese, né? Fala um pouquinho aí sobre a importância do uso da órtese. Para quem é indicado uma órtese semi-articulada, a órtese totalmente articulada, como que funciona? Bom, de praxe, a frase é depende da avaliação. A avaliação é muito importante nesse caso, para realmente você prescrever algo que seja bom para o paciente, né? E não algo que vá atrapalhar. Então, a órtese, ela tem... Olha que bonitinha essa. É do Otávio, quando ele tinha 7 meses. Fofinha. Trazer um alinhamento biomecânico mesmo. E isso, assim, vai beneficiar em vários aspectos. Não só na questão, por exemplo, de deformidades a nível do tornozelo da criança. Porque, às vezes, a gente pensa só assim, né? A criança, por exemplo, com mielo, né? Tem o pé torto congênito, vai usar a órtese. Mas, assim, nos exercícios, eu sinto que faz muita diferença. Óbvio que há um dinamismo, né? Então, assim, às vezes eu prefiro fazer o exercício sem órtese, depende muito do meu objetivo. É porque, querendo ou não, a órtese limita, né? É. Dependendo do exercício. Então, assim, depende do exercício. Eu sempre gosto de avaliar o paciente com a órtese, sem a órtese, fazer as comparações desses vídeos para o que é melhor. Mas a órtese, normalmente, ela traz esse alinhamento biomecânico e para o exercício acaba favorecendo, por exemplo, a ativação de grupos musculares que o físio tem o objetivo de ativar ali para aquele momento para atingir uma meta e um objetivo. Quando prescrever, né, uma órtese fixa ou uma órtese articulada, então depende muito da movimentação do tornozelo dessa criança. Geralmente, mielo. Usa fixa. A depender aí, a maioria usa aqui, ó. É fixa. A fixa, né? Algumas crianças com mielo também se beneficiam daquela órtese que tem um apoio aqui na frente, que é a... Eita, esqueci o nome dela agora. Aquela que a gente falou pro Pedro. Qual é o nome? Que é um modelo Esqueci o nome da novo? órtese. Gente. É que ela dá um auxílio Isso. no joelho. anterior, é. Geralmente as pessoas falam que é mais um auxílio pro joelho, ficar Olha esticado. o branco que deu, Nossa, branco. rosa. Calma aí que eu vou lembrar. Tem a órtese semi-articulada também. Já viu esse Não é modelo? essa. O Otávio tem uma, ela tem um
ela é aberta aqui, né? E ela tem um ajuste aqui de velcro, que você vai soltando conforme é o exercício da criança. Que até então eu nem sabia que existia. Pra mim era só a... Aqui, a órtese de reação ao solo. Também pode ser... Órtese de reação ao solo? Tem um É anteparo que assim, ao invés de anterior. ser esse apoio aqui, ela tem um apoio mais Na frente. anterior. Bom, tudo depende realmente de cada paciente e de objetivos específicos que a físio tenha. Com físio ou terapeuta ocupacional, né, também pode prescrever. Depende da avaliação. Então tem que ver a criança A mesmo. clínica da criança, a avaliação. Mas Sim. Mas no geral, criança com mielo tem como usar pelo menos uma semi-articulada? Ou você também é daquela que fala, não, é fixa? Eu concordo. Inclusive, Você assim, concorda né, com o quê? Com a semi ou com a fixa total? depende do caso, mas... Ela não vai dar o braço a torcer. Não, eu gosto da Da semi-articulada, mas assim, depende muito da criança, porque teve até uma vez que eu estava conversando com uma físio e ela falando assim pra mim, e agora eu tenho gostado mais de prescrever as órteses para os meus pacientes, né, que sejam articuladas ou semi-articuladas, para permitir assim uma melhor movimentação e tal. E eu gostei dessa ideia, né? Ali no momento da nossa conversa, eu cheguei na conclusão de que seria interessante. Entretanto, eu não acho que seja interessante para todas as crianças. Então, assim, não dá para generalizar e falar assim, Nunca vai usar. é legal, né? Por exemplo, para o Pedro é o exemplo aqui hoje, porque a Ju tá aqui, é o paciente que pode ficar Ela falando, permitiu. né? Mas a gente percebe que a fixa não tem sido de benefício para ele. Tem atrapalhado em alguns aspectos da marcha, de algumas atividades funcionais, mas também uma articulada permitiria movimento demais que ele não iria controlar. Então, nós chegamos a uma opção de que a reação ao solo, que também vai ter uma articulação, vai ser uma órtese mais adaptada para o caso dele mesmo, então ela também vai ter essa questão da articulação, mas Menor. a pessoa que vai fazer vai colocar uma Ajustável. regulação ajustável, né? Para Aquela permitir que um tem pouco as do borboletas movimento. nas laterais? Isso, porque ele tem um pouco dessa movimentação de dorsiflexão, tem começado a surgir. Então, a gente percebe que a fixa não está Limita sendo muito. legal para ele. Tem limitado alguns movimentos, fazendo com que ele ande mais na ponta do pé, tenha um desequilíbrio maior, então vai precisar da troca dessa órtese. Mas, assim, é realmente avaliar caso a caso. Sandália ortopédica. Tem aí no mercado sandália com os 3 pontos de fixação. Pode substituir? Ou a órtese tem que ser a órtese, sandália de vez em quando, de vez a nunca? Como é que funciona? Qual é a sua experiência, Ju? Conta pra Vou gente. jogar para ela. ó. Eu acho que não. Não, A dá Ju tinha certo, essa Ju. dúvida. Nossa, eu tinha essa dúvida e eu comprei, né? Comprei. Você chegou a comprar? Cheguei a comprar a sandalinha. Porque o Pedro faz natação, então ele ia pra natação de chinelo, né? Não tem como... E com hortas. Com a órtese, porque ele usa todos os dias, aí vai molhar, e depois, Uhum. então, vai ficar dentro da água. Ele faz sem. Eu comprei a sandalinha e falei, a hora que eu trocar lá, como eu vou direto da escola, ele tem um tempinho, fica brincando, fica com a sandalinha. E em casa, depois do banho, às vezes ele não quer colocar a órtese, vou colocar a sandalinha, né? Curiosidade de mãe, né? Aí eu comprei, só que como ela não tem esse último ponto, Tira. ela deu totalmente a mobilidade para ele. Uhum. Uma mobilidade que eu vejo que hoje ele não está preparado para ter, entendeu? Porque a órtese, como ela é fixa, ela auxilia nesse Nessa posicionamento, nessa estrutura dele Isso. ficar Uhum. em pé. Então é mais fácil para ele ficar em pé com a órtese. Quando tira essa parte, ele Cai. ganha essa movimentação, que faz com que fique mais difícil para ele andar. Ao invés de ele ficar cai É, mais. pior, É porque no mais caso fácil. dele só tem as 2 tiras, né? Mas tem, sandalinha. mas tem as sandálias três. no... Tem, as ela 3? tem a terceira. Só que ela é baixa, É, ela não é não tão é alta. aquela alta. Ah, isso. As sandálias realmente elas são baixas. são elas mais ficam baixas. bem no Isso. tornozelo ali da criança. Então é como se fosse uma botinha, pra quem tem a curiosidade, uma botinha de couro rígida.
Não vai dar a sustentabilidade que a criança precisa, né? Não tem Assim, mesmo, eu percebo. dentro do local. É que depende muito do objetivo, porque assim, a fixa, né, ela tem mais esse objetivo do alinhamento, de um posicionamento adequado. Esse é o objetivo dela, principal, assim, né, trazer esse maior alinhamento biomecânico. A articulada, a gente já usa mais para uma criança que tem uma marcha, que tem essa mesmo que seja mais pouca, mole, né? Movimentação, um pouco de movimentação da dorsiflexão. Então, ela consegue, não é manipular melhor, né? Mas se adequar, se adaptar melhor a essa condição. Porque daí ela não tem que sustentar tanto essa questão. Ela tem a mobilidade, né? E aí, se ela usa uma fixa, por exemplo, vai segurar limitar esse a criança. movimento demais, então acaba trazendo uma limitação funcional para ela. Basicamente, a diferença dessas duas é isso, né? Resumindo, órtese fixa. Pra uma melhoria, não é isso? Então, Eu acho que é mais útil pra mielo, ela é mais útil pela questão De estabilizar. Eu acho que eles precisam mais de uma coisa que vai ajudar eles do que uma coisa que vai... E também depende do momento que a criança está. Se a criança ela já tem uma lesão tão baixa assim como o seu filho, você Isso. falou, então provavelmente ele já vai ter mais movimentos do que uma criança que tem uma lesão mais alta e pode, né, se testar. Se por for exemplo, movimento... com essa física que eu estava discutindo, ela atende muito PC, não atende mielo. E aí eu acho que para paralisia cerebral, talvez seja interessante essa ideia que ela pensou da órtese articular. Uma órtese articular para todo mundo, porque eles têm um tônus aumentado. E o tônus, muitas vezes, acaba ajudando. E na mielo, ao contrário, né? É o tônus mais baixo, uma flacidez, que a gente fala, né? Então, assim, eu achei que não se adequou tanto. Então, O meu filho, ele faz assim com o pezinho, ó. A fivelinha dele é antivalgo, tem que ser antivalgo e o que também. você achou dessa órtese para ele? Não, a órtese em A si... dele é a fixa. Oi? Não, dele- ele tá com a semi, né? Isso, ele tá com a semi por causa dessa questão do exercício. Tem alguns exercícios que limita, então, em vez dela tirar, ela ajusta aqui. Exato. Por exemplo, sentar e o levantar. É Aqui isso. atrapalha. Atrapalha. Então, Aqui ela atrapalha, vai, porque não ajusta, permite. e ele tem essa mobilidade com a órtese, Então. porque ele realmente, eu percebo que ele não tem como usar uma toda articulada. Completamente. Não, né? não tem como. Ele vai se desequilibrar e vai Sim. ficar. Mas para essas situações, eu realmente acho legal. Uma troca postural, por exemplo, do semi-ajoelhado para o em pé, permitir um pouco dessa movimentação é interessante. Entende? Mas, assim, ainda assim, é a avaliação de paciente para paciente. E um outro item também que é fundamental para a criança com mielomeningocele, que pouca gente fala, acho que é por causa do custo, né? E o poder público também não dispensa, né? É o parapódium, o uso do parapódium. O Otávio começou a usar o parapódium, ele tinha 1 ano. O Pedro também. Um aninho. Tanto é que o parapódio dele era o menorzinho, mesmo assim ainda tinha que colocar 2 livrinhos embaixo para poder ficar. E é fundamental, né, para crianças com mielo, porque ajuda tantas coisas. A pessoa acha que é só ficar parada ali, ó. E não é. Ortostatismo, nessa postura em Fechar pé, em pé. traz diversos benefícios. Quais, Tamires? Conta. Diversos, em vários sistemas, né, em vários aspectos. Eu acredito que na mielo, principalmente quando a criança tem um atraso, não só na mielo, quando a criança ela tem um atraso no desenvolvimento, a ponto dela pular algumas etapas importantes, como engatinhar, explorar a casa, que normalmente acontece, né? Esse atraso no desenvolvimento. Existe algo que acontece no quadril da criança, né? Porque no desenvolvimento típico, tudo tem um propósito, né? Isso. É muito perfeitinho o desenvolvimento motor, né? Assim, da criança. Então, tudo tem um propósito. Então, quando a criança começa a engatinhar, a escalar os móveis, a fazer a marcha lateral, né? Que ela por volta dos 8, 9 meses, né? Que ela começa a bagunçar pela casa. Tudo isso vai dando uma pressão aqui no quadril, né? Que vai formar o ossinho. Então, o osso da criança, aqui é o fêmur da criança, né? O ossinho da coxa. E aqui nós temos o acetábulo. Ele é reto e feito ainda um pouquinho de cartilagem, né? Mais cartilaginoso, não é ainda uma estrutura óssea fixa. Então, conforme a criança vai fazendo esses movimentos, né? Vai gerando um impacto e criando uma estrutura, uma curva. concavidade.
Tô tentando falar fácil aqui. Oi? Tô tentando falar fácil. É. Uma curva. Tentando falar mais simples. E isso é importante. Quando a criança, ela pula essas etapas que são importantes e tem esse atraso no desenvolvimento, não fica na postura em pé, o que acontece é esse osso é raso, né? Logo, eu dou liberdade. O que vai acontecer? As luxações, que Que é são tão bem comum, né, na criança com frequentes. mielo também. São Esse é bem um dos frequentes. porquês. Então, A criança com paralisia também, um né? item essencial, né? Principalmente para prevenir, né? Porque tem crianças até que são submetidas a cirurgias por conta disso, né? Você fala assim, meu... Mielo tá ficado em não, pé, né? Porque uma mãe colocar uma criança de mielo pra submeter cirurgia de quadril, ela quer fazer a criança sofrer, né? Porque Sim. volta. Mas existem crianças, né? Que são submetidas. E é uma coisa, assim, que teoricamente não é difícil de fazer, né? Colocar Deixar a em criança pé, no parapódio. né? Com bom alinhamento corporal. Então, esse é um dos benefícios, mas além disso, é a criança olhar para o mundo, né? De uma forma Tá de diferente, pé, né? Ela exato. ficou É isso de que o Otávio pé. gostava. Quando Tá de ele ficava pé. no parapódio, ele ficava ligadão. Tá explorando outras coisas, né? Não tá ali só Então, no chão, deitado. tem uma questão de autoestima, autoconfiança, de conhecer. Você tá olhando para nós, talvez não faça sentido, né? Mas assim, para criança que tá sempre sentada, ou sempre na cadeira, ou sempre no Sempre carrinho, no mesmo nível. é uma posição diferente, né? Que ela tá experimentando. O estímulo sensorial de você sentir o peso do teu corpo, né? Então é importante, tanto de percepção corporal quanto sensorial. São imensos os Calcificação, Objetivo de né? calcificação. Exatamente. Benefícios a nível Digestivo também. digestivo, né? Então, assim, tem muitas crianças. A gente coloca em pé, número 2 surge. Né? Então, assim, evita outras complicações, sistema respiratório, Aí entra a resp. Aí entra a resp cardio. aumenta, né? Os estudos mostram que aumenta essa questão de ventilação pulmonar. muitas possibilidades. Inclusive, assim, tem uma das nossas pacientes que, em alguns momentos, tem essa alteração de saturação. E aí, quando ela chega para nós com essa alteração, né, da saturação, das primeiras intervenções que nós fazemos é Colocar em pé. vamos colocar em pé. E ó, Estabiliza a criança. é real. É incrível, É né? Quando incrível. acontecem essas coisas assim. Então, colocamos Você dá em mais pé, área de ventilação para ela e a saturação aumenta melhoramos automaticamente. a ventilação, né? Colocamos ela num posicionamento adequado. Ó, os usos do colete. Os usos aí, ó. do colete, da gaiola. Colocamos num posicionamento adequado. Sucesso, aumenta muito, assim, a ventilação pulmonar é incrível. Então, assim, são diversos os benefícios e o parapódio é um item importante de se ter em casa, se não for possível fazer ortostatismo de outras formas. É. E o uso do andador posterior? Qual que é a diferença do andador posterior do andador convencional que a gente vê aí os idosos usando, aquele que fica na parte da frente, sabe? Que eu não sei como que é o nome desse. Andador desse mesmo, modelo. tradicional. Andador tradicional, né? Vamos chamar ele Qual de que é a anterior. diferença do posterior para esse andador? Trabalha de forma diferente, a marcha da criança? Sim, trabalha de forma diferente. O posterior, eu acredito que seja mais interessante para a criança, por quê? Um dos principais fatores. Às vezes a criança está aqui para frente, ela vai jogando todo o corpo dela para frente, não sabe manusear muito bem. O posterior já traz uma sensação melhor, assim, de segurança, né? Eu acredito que eu pelo menos percebo que ela tem um alinhamento biomecânico melhor. Além de tudo, esse posterior são diversos acessórios, né? Por isso que ele é caro, né? Ele tem cinto de suporte pélvico, quadril cinto de suporte para quadril. Tem até uma banquetinha também, que acho que quando a criança cansa, Tem diversos põe a acessórios. banquetinha. Mas esse assunto, ele é muito amplo, né? A prescrição de andadores também requer uma avaliação, assim, minuciosa. Aí eu acredito que... posso falar o nome dela também? Pode. Olha, sua Pode. convidada que vai vir, a Rebeca, ela arrasa. Fiz o curso com ela também de prescrição de andadores. Então, assim, são vários os pré-requisitos, né? E a seleção de um andador para uma criança depende muito também da avaliação, dos objetivos. Não é toda criança que vai se beneficiar do posterior, do anterior, e existe, assim, uma demanda de estilos, né? De andadores, Tem. mesmo posterior. Então, assim, são infinitos. Muito, várias marcas. Vou dizer assim, há 4 anos atrás,
só existiam andadores importados, né? Então, assim, que tem um custo altíssimo. Hoje, eu já percebi que tem uma empresa aí, né, que está fabricando os andadores. Então, assim, tá mais acessível. Porque, querendo ou não, há 4 anos atrás, um andador completo aí não saía por menos de 21 mil reais. E era difícil de Exatamente. achar. Muitas vezes você tinha que encomendar. Isso. Caramba. Aqui no Brasil mesmo, né? Eu vou falar de uma marca aí específica, que é a Crocodile. Só tem uma empresa aqui no Brasil que é autorizada a vender essa marca. E há tempos atrás, quando eu fui fazer o orçamento, eu falei, nossa, mas já vem com a equipe junto? Já? Um carro. É, um carro, é motorizado. Não, hoje tem ainda tanto andador como carrinhos, né, para levar essas crianças com Sim. deficiência, com custo de um carro. Tem. Mas aí uma empresa aí, uma digníssima, resolveu fazer pelo menos um andador, né? Pelo menos. Que já diminuiu né? assim o valor em 80%. Hoje está Andador muito mais acessível. É, mas demais. existem andadores mais realmente, caros assim, também. extremamente caros. Tem. Extremamente caros. Tem andador de 35 mil reais. Mas eu acho que conforme vai a dificuldade da criança, maior é o custo daquele item. Exatamente. sim. Como podem, né? Eu não sei o que acontece, mas você vê, um andador para um filho típico, você não paga mais do que 300 reais. Por que um andador para uma criança com deficiência tem um custo de 12? Sim, quanto mais 30 mil acessórios a reais. criança Mais precisa. caro. E outra, Fica, você né? vai. Isso é só o andador. Aí, Sim. se a criança precisa de um acessório, vai se aumentando mais ainda. Um carrinho para bebê, R$ 1.000. Os valores invertidos. 21 Por que mil um reais carrinho, um carrinho para criança com deficiência chega a custar até 50 mil reais? Exatamente. É uma boa pergunta. É porque É nós a venda da precisamos saúde, de mais né? projetos como esse. De mais Precisa. empresas que se interessem por este assunto. Porque eles colocam um valor alto porque Porque não tem tem concorrência. concorrência. Ele pode oferecer o valor que ele Exatamente. quiser. Sabe o que eu ouvi uma vez de um cara que importa esses andador? Que eles colocam o preço Que assim que é? mesmo, porque eles sabem que as mães vão Vai comprar. Exatamente. Não tem concorrência, é só que tem elas eles no Vão mercado. dar um Absurdo. jeito, porque aquela época lá se falava muito de vaquinha, né? Sim, Então ele ainda comentou, elas fazem é vaquinha. verdade. Infelizmente é verdade. Porque, teoricamente, eu acho que tinha que ter aí um respaldo do poder público, né? Para tirar esses impostos também dessa questão de importação do produto. Não tinha que ter esse imposto, né? Para ver se diminuía mais o custo desses itens que é totalmente, assim, importantíssimo, né? Pro dia a dia, para a qualidade de vida dessas crianças com Além do deficiência, interesse né? de reproduzir isso aqui, né? Não Isso importar. que eu estava pensando. Por que não fazem aqui? Gerar empregos Gerar com emprego, isso. Exatamente. Porque não Teria entende. toda Porque uma a pessoa cadeia com por trás deficiência, disso, né? teoricamente, ela não, as pessoas, Não a tem sociedade direito a não fazer. quer ser vista, não quer lembrar que tem uma Exato. pessoa com deficiência. Entra aquela questão também, que é uma polêmica, as fraldas. Porque chega até certa idade, as empresas só fabricam até 25 quilos, uma coisa assim. Passou disso, a criança tem que usar a fralda Geriátrica. geriátrica, por quê? Até 17 quilos. É só até XXG. Eu acho que 17, são 17 quilos. Por que essas empresas de Não fralda perceberam que essas crianças não vão percebe envelhecer, que essas né? crianças precisam também de fralda descartável que vai até as 45 quilos? Porque imagina uma criança tendo que usar uma fralda geriátrica. Pois é. Exatamente. É a falta de interesse. É complicado, Realmente é né, falta de gente? interesse. Eu queria esconder isso que Quando você falou. coloca na roda Viva assim, o poder público. Não, só Não, se for do indústria seu lado, farmacêutica, Tamires, não porque vamos falar da olha, indústria foi irônico. Hashtag ironia. Hashtag. Hashtag foi irônico. na sua grande maioria, o poder público não funciona mesmo. Não Infelizmente. Né? funciona. Falta de vontade. né? Infelizmente. E é isso, meninas. Quanta informação, quantos detalhes. Eu mesma fiquei. Cada episódio aqui do Pod é uma nova descoberta para mim. Porque, querendo ou não, por mais que a gente pensa que sabe de tudo, a gente nos depara com aquele sentimento, eu não sei de nada. Todo dia da Né? minha vida. Exatamente. Então, assim, a cada episódio aqui eu aprendo alguma coisa com os meus convidados. Então, assim, eu sou muito grata por isso. Muito grata a vocês que dedicaram o tempo de vocês a estarem aqui para poder esclarecer não só as minhas dúvidas, mas eu creio que as dúvidas de muitas mães e familiares com pessoa com deficiência têm também, né? Então, esse podcast vem somente a somar,
tanto o programa em si, como os convidados que se dispõem a vir aqui, né, a passar essa informação, porque querendo ou não, é uma consulta, né? E uma consulta lá, vocês cobram para isso. Então, assim, eu acredito que tudo que... Quando o convidado se dispõe a vir aqui, ele tá dando o seu amor, ele tá dando o seu carinho, né? Ele tá dando o melhor de si, né? Que é abranger as informações para aquelas pessoas que não têm recurso, né? Muitas das vezes de estar dentro de um consultório com pessoas qualificadas, que estão aí refém do poder público. Então, assim, eu só tenho somente a agradecer a vocês, agradecer a Ju, que se dispôs a ser a co-host deste episódio, mesmo que De assim, repente. de repente, né? Não, mas eu que agradeço, porque eu vim acompanhar as meninas, né, com o meu trabalho de social media, da nossa assessoria com elas. E, de repente, surgiu essa oportunidade como mãe atípica. É um assunto que eu adoro falar, que realmente é libertador quando a gente conhece os nossos direitos, quando a gente percebe que a gente pode ir mais fundo e quando a gente encontra profissionais que acreditam no nosso filho, assim, é libertador. Exatamente. Vocês, pais, que se interessaram aí pelo trabalho individualizado da Deise, da Tamires, está procurando uma clínica que ofereça um tratamento individualizado, especializado, procurem as meninas, vou deixar o endereço, o @ delas aqui para vocês entrarem em contato, porque boa coisa é, viu? E tem Bruna. desconto lá pro pessoal que procurar vocês? Tem um descontinho A lá? chefe. E aí, chefe? A gente faz uma avaliação primeiro. Não, pode ser, desde que vocês garantam Caso a um caso. desconto, alguma coisinha assim do Descontinho. tipo, né? Porque, querendo Claro. ou não, A o gente paciente faz, ele não sim. vai lá para poder ficar 6 meses. É verdade. É uma reabilitação longa, né? Então, um descontinho sempre é É bem-vindo sempre aí, bem-vindo. A né? gente conversa. Gente, mas ó, eu vou falar, o preço das meninas Já é a promoção, né, Ju? já é promoção. Podem ir que Depois pode eu vou acreditar. querer ir pela saber lá nos qualidade, bastidores. pela qualidade é Falaremos. um preço... Não, realmente, a qualidade, gente, eu não conheço ali pessoalmente, mas quem segue ela nas redes sociais vai poder ver e acompanhar realmente. Elas têm um espaço totalmente equipado. Como vocês puderam ver, são pessoas, assim, extremamente capacitadas para poder lidar com os filhos de vocês. Então, assim, boa coisa é fazer esse investimento, porque teoricamente não é um gasto, é um Não, é um investimento. É um investimento sempre. Bruno, eu quero te agradecer por essa oportunidade única. Dizer Sozinha. que nós amamos te conhecer. Você é uma Imagina. pessoa incrível. Ai, Esse obrigada. projeto é incrível. Eu tenho certeza que vai alcançar muitas famílias, né? Porque eu creio que é o objetivo mesmo, alcançar muitas famílias e que vocês aproveitem, vocês aí que estão Vocês que estão nos acompanhando. nos assistindo, acompanhando, que seguem a Bruna, com certeza aproveitem todos os conteúdos, porque é riquíssimo, né? Os É convidados que rico. você tem, que estão sendo convidados, né, para estarem aqui com você, Isso. são pessoas super especiais, super renomadas, né? Importantes Vocês na área de mesmo aí, ó. fisioterapia. Eu me senti privilegiada Nossa, de também. de receber, Importantíssima. né, o teu convite. Uhum. Mas eu tenho certeza que vai ajudar muitas famílias, muitos pacientes, muitas mães, né? A gente sabe que não é fácil a jornada, né, da mãe atípica, né? Vem uma demanda aí de informações. E eu acredito que existem muitas, né, que se sentem desamparadas, que se sentem Total. sozinhas, e com certeza o teu conteúdo vai trazer um abraço, um carinho, né, para cada familiar, né, mamãe, Com papai, certeza. crianças. Então, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada por esse convite. Imagina. E meninas, eu não sei se vocês sabem, mas todo convidado do podcast recebe uma lembrança. Uau, nós amamos lembranças. Adoramos lembranças. Personalizada, hein? Nossa. Obrigada. Pra você e pra você. Quero ver muitos reels com essas canecas Com aí. certeza. Nossa, Amanhã- tomando chazinho. Café, filha. Todo Café, dia aquela tem hora. café. Você descer lá brindando. Nossa, eu entreguei com o nome certinho. Uau! Nossa, já posso Caramba. jogar, hein, que eu vou acertar. Sorte do Certinho. dia. Amei. Adorou. Muito linda a xícara. Arrasou, muito obrigada. Estará Imagina, em todos gente. os meus stories. Com Café certeza. da manhã. Esse café da manhã vai ser com essa. E também não posso deixar também, pessoal, de agradecer aos apoiadores que fazem esse podcast acontecer. Quero agradecer a KVM Audiovisual,
ao Vitor Studio Barber, a padaria Rosa de Saron e a Barretos Distribuidora. E também quero falar também sobre a parceria do podcast com a FlexCorp, que tem cupom de desconto para vocês, tá? Que acompanham o podcast, que engaja nas nossas redes sociais, porque, pessoal, não adianta só querer o bom. O benefício, Isso. Produto maravilhoso. Tem que engajar e compartilhar. Tem que engajar com as redes sociais. O cupom de desconto é o pod.castpcd 10% de desconto em qualquer item da FlexCorp para vocês que acompanham o podcast, viu, pessoal? Então fica aqui o meu agradecimento, o meu carinho a todos vocês que contribuem para que o podcast cada dia cresçam mais, tá bom? Beijo para vocês e tchau, pessoal!